Aí foi um processo muito difícil, nessa época eu era gerente de loja, então eu sempre fui uma pessoa que eu gostava disso, eu chego num lugar, eu quero transformar, quero sempre deixar a minha marca. Uhum. Pegava as lojas, faturamento, eu lembro de uma loja que eu peguei faturando 20, eu passei para 80, então aquilo, eu sempre fui muito um pouquinho egocêntrica, sabe, eu gostava de ser muito competitiva, de ser primeiro lugar, de me destacar. E aí quando veio a depressão, eu não conseguia, estimular a minha equipe a vender, eu também não queria estar ali, e aí eu fui tentando, e é muito engraçado porque, assim, eu tive uma fase, essa fase da depressão, você não consegue ver nada de bom na vida, né. Uhum. E é muito complicado, eu acho que, assim, é um pouco pesado, mas eu acho que todo mundo deveria passar por esse vale ali da sombra da morte, Uhum. para você se fortalecer, mas é muito difícil sair. Então, para você sair da depressão, você precisa querer, assim, mais do que qualquer coisa na vida, porque é muito difícil. Eu acho que é mais fácil você sair é mais fácil você chegar num 1.000.000 de dinheiro do que você Uhum. sair de uma depressão. Nasceu num ambiente que teve muita violência, por exemplo, né? Que é o meu caso enquanto Uhum. criança. Eu fiz uma promessa que eu e minhas filhas, então jamais, quando eu tivesse filho e tal, nunca vou colocar a mão, nunca. Mas sem perceber, quando passa-se um tempo, cria-se uma situação, Dá um tapa de não de agressão, mas, por exemplo, no momento de estudo, tá ensinando algo ali, tá com uma dúvida. Pode ver, como que tu não sabe que 2 mais 2 que dá 4, que 1 mais 1 dá 2 e tal. Coisas simples, aí peraí, eu tô tendo a mesma atitude que ele tinha quando ia me ensinar. Como que tu não sabe e tal? Então, é muito difícil, é um trabalho muito, assim, ó, de extrema dificuldade e assim, muito sensível de tratar. A minha irmã conta que a minha mãe batia na gente pra corrigir e se trancava no quarto pra chorar. Né? Querendo ou não, a criatividade, ela é divina. E às vezes a gente não toma posse disso e por vezes a gente também se boicota quando a gente é criativo. Sim. Porque a ideia parece tão maluca que você fala assim, não tem como executar isso aqui. Mas eu faço como, meu filho. Eu endoido todo mundo, mas no final aquele negócio vai dar certo. Fizeram muita gente crescer. É dica de alfinete, é dica de não sei o que, é dica de laço. Umas coisas horrorosas que ninguém usa no dia a dia. E eu falava assim, gente, eu queria ver uma blogueira usando essa camisa do jeito que ela ensinou, fazendo uma saia com uma camisa. Aí eu falei, vou fazer essa dica do ajuste, do cos. Esse vídeo eu já tinha postado há 6 meses, ele tinha batido 300 mil no TikTok e ele, com 6 mil no Instagram, ele me bloqueou. Ele falou, contém muita amostra de pele, mostrava 2 dedos da minha cintura. Aí eu tentei, mandei mensagem pro Instagram, né, não adianta nada, tá, gente? Se o negócio deu ruim, você exclui o Não ia vídeo. mostrar a bunda, não dá nada, né? No OnlyFans tá tudo certo, só uma calça, tu é banido. Seja muito bem-vindo a um quadro muito especial do nosso Empreendecast. Hoje eu estou recebendo aqui na mesa do nosso bate-papo um cara que eu conheço de longa data e que é um empresário extraordinário que está em grande expansão. E estou recebendo aqui uma empreendedora que resolveu empreender em uma das novas profissões do mundo. Olha só que interessante. É nova, mas não é nem tão nova mais assim, né, essa profissão. Ela já está acontecendo há um tempo, mas muita gente tem muita vontade de fazer o que ela faz, não sabe como fazer e às vezes fica numa cobrança excessiva para conquistar os números. E aí vocês vão conhecer essa história daqui a pouco. Mas primeiro, seja muito bem-vindo, Elias Daniel, ele que é o cara da fina costura. E aí, Renata, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Para nós é um prazer enorme estar aqui com você, né, com este momento, com esse espaço para poder falar um pouquinho, né, sobre o que é empreender, falar um pouquinho da nossa história, e eu tenho certeza que vai ser incrível. E agora, a nossa segunda convidada, ela que é influencer digital e está aí nas redes conquistando números extraordinários e, é claro, falando com um público muito específico, mas eu adorei conhecê-la. Seja muito bem-vinda, Jordânia Oliveira. Obrigada, fiquei muito contente com o convite, né, e tô aqui de coração aberto para contar a minha história para vocês. Demais, hein? A gente vai navegar muito nesse mundo, porque, como eu disse, conheço pelo menos, sei lá, umas 50 pessoas que sonham em atingir esse nome mesmo de influencer digital, de realmente conseguir criar conteúdo para muita gente. A gente sabe das dificuldades que Sim. também existem dentro desse
algoritmo, né, que virou um malvadão. E a gente nunca consegue entender direito como ele funciona, então já já a gente vai navegar por essa história. Mas eu queria começar, né, pelo Elias. Antes dele contar sobre o empresário Elias, eu queria que você pudesse compartilhar quem é o Elias Daniel. Então, Elias hoje um homem que tem 41 anos, né? E pai de duas filhas, uma de 13 a outra de 1 ano e 4 meses, né? Vai fazer agora 14 anos que estamos no ramo de costura e lavanderia, né? E sou evangélico, né? E cresci em um lar cristão, sou uma pessoa que tem minha fé em Deus. E isso, esposo, empreendedor, e estamos enfrentando os desafios do dia a dia, os desafios, né, da nossa carreira, onde empreender, hoje a gente sempre fala, né, empreender no Brasil não é fácil, não é uma missão para qualquer um, não, porque a gente já teve uma oportunidade de expansão, já expandiu, a gente já reduziu de novo, já testamos e vamos enfrentando. E é isso, né? E que estamos nessa passagem, nessa vida para aprender e evoluir cada vez mais. Então, a gente tem buscado isso como pessoa, como ser humano, e sempre com muita fé em Deus, que cremos que tudo tem um propósito, né? Bom, Elias. E Jordânia, conta pra gente, quem que é a Jordânia Oliveira? Ah, eu sou uma mineirinha raiz, né? Nasci numa fazenda. E eu sempre gostei muito de ter contato com os animais, brincar ali com a terra, né? E hoje eu tenho percebido assim o quanto eu tenho. Vou fazer 40 anos, até o Elias falou, né? 41 com duas filhas, eu fico pensando, meu Deus, eu não consigo me imaginar, mãe. Eu sou a tia, eu sou a prima que brinca, mas essa parte aí dessa responsabilidade eu falei, essa eu vou pular. Mas hoje eu sou influenciadora, mas assim, eu já fui a Barbie Profissões, já trabalhei tipo, com várias frentes, já trabalhei já fiz até freelance de frentista. Olha só. E hoje eu me dedico mesmo, né, à consultoria de imagem, à criação de conteúdo mais aprofundado mesmo. Mas já fui gerente de várias lojas, de provavelmente até marcas que você consome. E, e é isso. Que demais, adorei. Para as pessoas verem que a Jordânia é comum, gente. Ela é uma mulher normal como a gente, mas que realmente encontrou algo que fazia com que ela sentisse propósito nisso, porque eu também não acredito que alguém se torne influenciadora só pelo glamour da profissão. É pouco glamour e muita relação, né? Quem vê close não corre para essa profissão, viu? E, Jordânia, tem uma questão também gigante sobre a questão do julgamento, né? Eu acho que tem que ter muita coragem para ser influenciadora hoje. Eu acho que muita gente quer os números, mas também não quer passar pelo fato de ter que lidar todos os dias com hater, com aquela galerinha que tá ali, parece que só para derrubar o nosso dia. E eu queria que você pudesse compartilhar como que você foi aprendendo a lidar com isso, porque eu acredito que é um aprendizado. Primeiro a gente começa, até que aparece o primeiro, de repente a gente começa a olhar para aquele primeiro assim, e fala assim: será que é comigo ou será que é com ele? E é engraçado que assim, eu fico pensando umas questões, né? O homem ele cresce para ser forte, né? Para ser corajoso. A mulher cresce para ser bonita, né? Então você é criança, ai que linda, que princesa, são esses elogios que a gente recebe. Então a mulher ela depende muito da aprovação de outras pessoas em relação à sua aparência. Então tudo começava ali com eu pensando, meu Deus, e se eu criar conteúdo e descobrir que eu sou feia, já vai ser um trauma para mim, porque você vê as pessoas destilando muito ódio, né? Quando pessoas se dizem eu sou bonita e isso, alguém vai dizer para elas que ela é feia, né? Você já percebeu? Se eu falo que eu sou horrorosa, não sei, não, você é linda, olha que dente. Então, o ser humano ele é muito hipócrita, né? Então eu tinha medo de começar a criar conteúdo e todo mundo falar: "Nossa, o cabelo dela tá feio", essas coisas assim, sabe? A insegurança que acontece quando você se expõe. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Então descobri que eu sou bonita. Mas eu sou humilde, eu acho que a humildade ela traz
essa coisa, essa aproximação, né? E aí, quando eu falei, vou pro TikTok, que no Instagram minha família vai me ver, não quero conhecido, não quero ex-patrão, não quero ninguém vendo o meu conteúdo. Uhum. Aí eu fui pro TikTok, né? Eu falei, nossa, que legal aqui, né? Não precisa editar, não precisa ter a melhor foto. Ai, maravilha, amei. Aí fui, comecei a fazer. Aí eu pensava assim, como que eu vou criar um conteúdo? Eu amava consumir influenciadora, mas eu falava assim, gente, eu não tenho repertório, eu não tenho essas bolsas de luxo, eu não viajo, eu sou uma pessoa comum. Como é que eu vou fazer a audiência gostar? E eu também não gostava de falar direto com a câmera. Uhum. Ah, então eu vou fazer uma coisa que tá na minha natureza, que é saber ajeitar as minhas roupas, porque todas as minhas roupas eu precisava ajustar, né? Só que nessa fase ali, eu não era mais. Eu fui da minha vida inteira extremamente muito magra, e eu achava até que eu nem era tão magra quanto eu era, e eu olhei nas fotos e falei, minha mãe tinha razão. Minha mãe me dava todas as gororobas que você pensar para engordar. Ela botava tônico ovo de pata crua, batido, com fígado, com tudo que você imaginar. Eu falo assim, se tivesse YouTube, eu tava morta, porque minha mãe ia ver as receitas do YouTube, ela ia testar tudo em mim. Se falasse, ó, cocô de galinha engorda, minha mãe tava lá, catando. Ai, será que esse aqui da galinha preta é mais forte? Aí, cresci, tive uma depressão. Nessa depressão, eu engordei 12 quilos. Então, eu saí da extrema magreza, que era o meu sonho engordar 5 quilos, para um corpo de depressivo, com aquele rosto redondo de quem toma muito remédio, a barriga que cresce, o culote. Não, você não cresce peito, bunda e perna, né, quando você está doente. Uhum. Aí foi um processo muito difícil. Nessa época eu era gerente de loja, então eu sempre fui uma pessoa que eu gostava disso. Eu chego num lugar, eu quero me transformar, eu quero sempre deixar a minha marca. Uhum. Pegava as lojas, faturamento, eu lembro de uma loja que eu peguei faturando 20, eu passei para 80. Então aquilo, eu sempre fui muito, um pouquinho egocêntrica, sabe? Eu gostava de ser muito competitiva, de ser primeiro lugar, de me destacar. E aí, quando veio a depressão, eu não conseguia, estimular a minha equipe a vender, eu também não queria estar ali. E aí eu fui tentando, e é muito engraçado porque, assim, eu tive uma fase, essa fase da depressão, você não consegue ver nada de bom na vida, né? Uhum. E é muito complicado, eu acho que, assim, é um pouco pesado, mas eu acho que todo mundo deveria passar por esse vale ali da sombra da morte, para você se fortalecer, mas é muito difícil sair. Então, para você sair da depressão, você precisa querer, assim, mais do que qualquer coisa na vida, porque é muito difícil. Eu acho que é mais fácil você sair é mais fácil você chegar num 1.000.000 de dinheiro do que você Uhum. sair de uma depressão. E Uau. ali, todo emprego que eu entrava, eu falava assim: "Nossa, essa minha supervisora é muito chata. Ah, essa equipe tem uma pessoa muito nã-nã-nã-nã". E aí, aquilo tirava o meu foco, eu não conseguia me desenvolver e eu saía. Então, a cada 2 meses, eu saía do meu emprego. E aí, assim, era um padrão, né, se em 2 anos você trabalhou em 6 lugares diferentes, será que são as pessoas ou será que é você? Só que as pessoas não conseguem enxergar isso. E eu precisei me olhar, assim, profundamente e falar: "Realmente o problema sou eu e eu preciso me tratar". E aí eu falei: "Eu não quero mais trabalhar sendo cobrada, porque eu já sou uma pessoa que eu me cobro, só que eu não consegui entregar". E como a outra quando outra pessoa me cobra, aquilo me dá um gatilho, assim, de quero largar tudo e quero viver da arte. Então, eu falei: "Vou trabalhar para mim". Aí eu montei um quiosque de biquíni lá no Floripa Shop, que fiquei uma temporada, 3 meses, assim, foi bem legal, foi uma experiência legal, mas eu não estava bem, não consegui continuar. E aí eu fui criar os conteúdos, né. Quando eu comecei a criar o conteúdo, eu pensei assim: eu sou muito criativa e eu gosto muito de eu acho que eu tenho alguma coisinha no meu signo ali, vocês 2 são da igreja, não são do signo, mas eu sou. Eu tenho alguma coisa de aquário, eu sou bem do contra, se tá todo mundo fazendo uma coisa, "Ai, chega, não quero", eu gosto de inovar. Uhum. E aí eu falei assim, já que eu vejo pessoas
fazendo transformações. Às vezes pega uma roupa feia, né? Eu comecei a estudar sobre upcycling. Pega uma roupa feia, pega uma roupa antiga e faz uma coisa legal. Eu quero pegar uma roupa bonita e eu quero transformar essa roupa em uma coisa tão bonita, mas diferente. Aí eu comecei o meu primeiro vídeo, eu cortando a roupa no corpo, porque eu também queria ser impactante, vai ter que cortar aqui no corpo para gerar. E aí o vídeo viralizou. Acho que o meu segundo, terceiro vídeo já viralizou. E aí é engraçado que algumas pessoas me criticaram naquela época, falando assim, nossa, teve uma menina. E eu sou bem debochada, sabe? No Instagram eu não trago meu deboche, mas eu tenho uma vontade de responder hate. Eu tenho aquele demoninho aqui dentro falando assim, acaba com a raça dela. E aí uma menina comentou assim no meu vídeo, o primeiro hate que eu tive. Nossa, só vi você destruindo roupas bonitas e fazendo elas ficarem horrorosas. Audaciosa. Aí eu peguei, né? Pensei, como posso humilhar essa desquerida, de uma forma na classe? Aí eu fui lá, no perfil dela era aberto, aí bem básica, mas não se vestia bem e tal. Aí eu fui lá e respondi assim: eu ia até te responder, mas eu fui no teu perfil e agora eu entendo o porquê. Aí ela apagou o comentário, porque aí ela se sentiu ofendida, né? Tipo, aquela pulguinha que você deixa na outra pessoa. Daí eu fui, criei um desafio, porque assim, eu preciso ter motivação para ter a constância. E para rede social, gente, não adianta você postar um vídeo lindo hoje e você sumir 5 dias. Ô, Jô, eu vou só te interromper porque eu quero entender uma coisa no meio dessa história que você contou. Você comentou que você passou por uma depressão. Sim. E nessa depressão você ficava trocando ali de trabalhos. E aí você decidiu trabalhar por conta. Isso. Em que momento? Porque assim, para você começar a influenciar, a fazer as roupas, eu acredito que essa depressão ela já tinha dado uma amenizada e aqueles 12 quilos a mais você também já tinha conseguido eliminar ele. Tudo. Aí já tinha superado a depressão, já tinha emagrecido, já tinha voltado para o meu peso normal. Você não estava conseguindo se realocar de novo, né? No sentido de voltar a trabalhar em lojas, mas você já gostava de moda, então. Quando que começou o interesse pela moda? O interesse pela moda, ele começou de não tendo roupa. E eu ganhava, assim, as minhas bonecas usadas, né? Mas eu não tinha conexão com a boneca bebê. Eu achava aquela boneca feia, cabeçuda. Eu falava, eu não quero dar banho no menino, não quero ninar menino. Eu queria ser aquela boneca bonitona ali, que parece a She-Ra, linda, loira, cabelão e tudo. Com aquelas roupas sexys, assim, uma botona. Eu falava, eu não quero brincar de boneca, eu quero fazer a roupa que eu gostaria de usar naquela boneca. Então começou ali, eu ganhava uma boneca usada de alguma prima, e aí eu pegava uns pedacinhos de pano. Minha mãe sempre teve aquela máquina Singer, né? Eu olhei só, todo mundo tem aquela máquina na família, né? A minha mãe, ela não tinha... A minha mãe é uma pessoa muito medrosa. Ela tinha a máquina, mas ela nunca teve aquela coragem de, tipo... Ela tinha até tempo livre, mas ela... eu falo que, assim... Você é aquilo que você acredita realmente ser, né? A minha mãe, ela era um peixinho beta. Ali dentro do quarto, ela né, era... Minha mãe é viva, graças a Deus. Mas, assim, o meu pai, ela cresceu num ambiente, né? A gente falando sobre família, uma família de 12 irmãos, 6 casais certinhos. Então, ela era mais uma ali, né, na fila do pão, tentando sobreviver. E ela não foi uma pessoa estimulada para né, a mulher para acreditar em si mesma, para fazer aquilo que sonhava. E aí, quando ela casou com meu pai, ela casou para fugir daquela vida ruim, para ter uma vida talvez um pouco pior. Eu entendo, eu também tenho... Meu pai veio de uma família de 9, minha avó veio de uma família de 13, e naquela época a gente tinha... Netflix, né? Não, e a gente só tinha filhos, na verdade, porque filhos era força de trabalho, porque era uma pobreza tão gigante, né, Elias? Quanto maior era a família, mais força tinha na comunidade. Mas isso ainda acontece nas comunidades, né, nas favelas, e eu fico pensando, mas gente, para mim é mais difícil, porque eu fico pensando assim... A minha mãe, ela, assim, o auge dela, comer uma clara
de ovo batida com açúcar. Aquilo e Uhum. não tinha, ele era escondido, os pais escondiam as coisas, porque senão não dava para Não dá encher pra todas as aham. bocas. Então eu fico pensando, essa história de ter muitos para ter mão de trabalho, ela é e não é, né? Eu acho que era uma ideia meio maluca deles ali também, né? Eu vejo assim, ó, que muita gente funcionou, tá? Porque teve famílias que enriqueceram com essa história. Por quê? Porque eles primeiro trabalhavam na fazenda de alguns e ali conseguia arrecadar um Minha avó tinha pouquinho de própria. dinheiro, aí Fazia- comprava uma terra, e aí em cima dessa terra, com aquela força de trabalho Sim. gigante, igual meu pai tem 13 irmãos, né? Então, o mais velho, sem dúvida, foi quem trabalhou na roça para os mais novos. Então, eles construíram um patrimônio. Meu avô, quando faleceu, já morando na cidade e tudo mais, então ele já tinha deixado realmente. Acho que tinha lá 3 sítios, uma casa na cidade, eles conseguiram construir algo. Só que a infância dessa meninada, que é quando o caráter está sendo Esse moldado, formado, né? que é quando está sendo moldado, é muito difícil mesmo. E aí vem todos os traumas, né? De crianças que foram criadas sozinhas, que nunca tiveram amor e carinho dos pais. Então a gente percebe que isso também acaba passando. Você compartilhou que sua mãe sempre teve muito medo. Mas como que não tem medo? Mas assim, pra mim é meio complicado pensar que ela tinha uma máquina, mas ela não costurava nada porque ela tinha medo. Tipo, ela fazia uma coisa reta, mas se ela tentar fazer uma roupa, ela não. Às Tipo, vezes ela até se limitava justamente por toda a situação, porque Por- pegando esse gancho que tu falasse ali, acompanhando a questão da minha avó, lá da onde entrou a costura também na nossa vida, né? Era muito isso, porque o que acontece principalmente o público feminino casava achando, pô, vou sair dessa família, vou encontrar meu príncipe e agora vai resolver meu problema. Só que aí era o contrário, porque pegava também, às vezes, um homem, ou grande parte, pegava um homem que também não foi moldado, que entendia que... com costumes diferentes, né? Exato. Criados de extrema violência ainda, Exato. na maioria das vezes. E aí, acontecia, a gente via isso acontecer, por várias vezes eu via acontecer que não era o que era determinado pelo homem dentro de casa, era aquilo, então não podia mexer aonde não era, como se fosse filho daquela pessoa. E se entendia, não, mas aqui ainda estou melhor do que eu estava. Meu pai tinha uma frase que a minha mãe escutou a vida inteira, que era: mulher minha nunca vai dirigir carro e passar talão de cheque. Olha a mentalidade. Pra você ver, né? Você também cresceu de certa forma vendo isso. E aí, Jordânia, eu entendo todas as limitações que isso gera na gente. Porque você olha e fala assim: eu não quero isso pra minha vida nunca. Exatamente. Né? Assim, Porque você tem uma aversão. Não deixa registrado, mas minha irmã casou com um homem muito parecido com o meu pai. E eu falo, meu Deus, é aquela coisa, duas pessoas criadas no mesmo caminho. E por que uma foi exatamente o oposto e outra seguiu o padrão, né? Mas é assim Porque que funciona, tá? percebe, né? Todos os nossos traumas, ou eles fazem com que a gente o repele e fala assim, eu nunca vou ser isso. Eu vou te dar um exemplo. Um filho de um pai alcoólatra. Ou ele vai odiar a bebida com todas as forças dele, ou ele vai seguir os mesmos passos e vai replicar aquilo enquanto adulto. Nenhum dos dois são saudáveis. Sim. Exato. É o que a gente sempre tenta defender, né? Enquanto pais, a gente vai aprendendo que a gente tem o poder de modificar aquilo que a gente aprendeu até aqui. Porque, e eu vou dizer Esse assim, é um ó, superpoder. eu vou dizer que não é fácil, não é fácil, não é Porque missão. quando a gente vê, a gente tá fazendo Tá a acontecendo mesma coisa dos nossos pais. Minha mãe tem um hábito que é muito de teoria da conspiração. Tipo, se você tá rindo dela. E aí eu me pego tendo traços disso, tipo, por que aquela pessoa não me respondeu? Mandei a mensagem, não sei o quê. Será que ela tá chateada? E aí eu falo, ei, sai pra lá. Não tem nada a ver comigo isso. É porque muitas vezes é atitude. Tipo, cresceu num ambiente que teve muita violência, por exemplo, né? Que é o meu caso enquanto criança. Eu fiz uma promessa que eu, nas minhas filhas, eu jamais, quando eu tivesse filho e tal, nunca vou colocar a mão. Mas sem perceber, quando passa-se um tempo, cria-se uma situação, não de agressão, mas, por exemplo, no momento de estudo, tu tá ensinando algo ali, tá com uma dúvida. Quando vê, como que tu não sabe que 2 mais 2 que dá 4, que 1 mais 1 dá 2 e tal? Coisas simples, aí, peraí, tô tendo a mesma atitude que ele tinha quando ia me ensinar. Como que tu não sabe e tal? Então, é muito difícil, é um trabalho muito assim, ó, de extrema dificuldade e assim, muito sensível de tratar. A minha irmã conta que a minha mãe batia na gente pra corrigir e se trancava no quarto pra chorar.
Porque... E Ela não queria bater, mas na cabeça dela, ela tinha que bater pra gente aprender. virar pessoa de bem. Porque foi como ela aprendeu Sim. também, né? E ela também sabia que aquilo não era certo, porque ela sentia a dor daquela criança também lá no meio daqueles 12, né? E o que é pior, tá? Quando você tem muitos irmãos, você apanha sem culpa. Às vezes É leva- a coisa que mais apanha, é a coisa que mais acontece. Eu sou a mais velha de 3, né? Quantas vezes a minha mãe não bateu em nós, todo mundo? Pra dar um exemplo. Pra- Por causa da minha irmã, não, porque a minha irmã era tão terrível que ela aprontava e ela não contava, tá? Ela negava até o fim, negava até o fim. Quando a minha mãe batia em todo mundo, ela contava que era eu. Assim, não é possível um negócio desse que eu apanhei o categoria. Você vai ver, você me paga. Mas voltando pro nosso assunto aqui, quando você comentou que foi ali com as roupinhas de boneca que você começou a gostar de moda. E aí, depois disso? Depois disso, você fica com aquele sonho, querida, porque sua mãe separa do teu pai não ajuda em nada. E aí, assim, criança ali com 14 anos, eu já tinha um papel de contribuir, né? Então, eu fazia a unha das minhas vizinhas, porque eu sempre gostei muito de fruta. E aí, a minha mãe conseguia bancar o aluguel, né? Bancar o mínimo do mínimo, os tios ajudavam, né? A gente. A família da minha mãe é muito complicada, mas assim, eles são muito unidos. E aí, depois disso, entrei para o shopping. Minha primeira experiência para trabalhar em loja, né? Era numa loja de moda. Entrei num celular, e aí ali um vai chamando o outro, né? E eu falei, eu realmente sou boa em vender. Eu ficava observando, né? É aquela coisa, gente. Você tem que, para tudo que você quer ser bom em algo, você cola em quem já deu certo e aí você repete os passos e depois você bota o teu temperinho. Mas até chegar lá, você tem que, se a pessoa andou para cá, você anda atrás. E aí eu comecei a observar tudo que a minha colega fazia e ela arrebentava de vender. E aí, em 2, 3 meses, eu já estava arrebentando de vender, e aí a gente duelava, nós éramos melhores amigas, mas rivais. E aí, ali eu tinha muito gosto pela venda, assim, eu chegava naquela época não existia muita, né, leis trabalhistas, eu chegava 9 da manhã para limpar a loja abria, de manhã não tinha um fluxo, o shopping sempre parado, né, aí às vezes eu ficava o dia inteiro, até 10 horas da noite, porque eu falava: "Eu quero vender, eu quero bater meta", e eu ganhava muito dinheiro. Eu lembro que, assim, com 18 anos, nessa loja eu cheguei a ganhar 12 salários mínimos, assim, em um mês de dezembro. Uau! Então era um negócio, assim, E para uma família que sobrenatural. vinha de uma realidade muito pobre, isso Exato. mudava uma Eu realidade, lembro do né, meu Jordana? primeiro salário, que eu trabalhei naquela Planet Girls, que eu amava a loja, porque o 32 ficava perfeito e não precisava ajustar nada. Eu falava: "Meu Deus!". E aí o meu primeiro salário, eu lembro que eu falei assim: "Mãe, quanto que é toda o aluguel, tudo, não sei o quê?". Ela falou, eu acho que naquela época era R$ 700, aí eu tinha recebido 1.200, eu tirei, é muito bom. Não, é uma sensação, assim, que eu acho que só quem viveu essa situação de vir de uma extrema escassez e de depois conseguir com o próprio esforço, tipo assim, conseguir suprir, prover. Então eu entendo totalmente a sua emoção, porque eu acho que nós todos aqui passamos por histórias muito parecidas, né, Elias? E agora eu queria que você pudesse compartilhar como que foi a sua história, porque antes, nos bastidores, eu ouvi um restaurante, aí de repente veio costura. Então, a gente, assim como aconteceu com a Jordânia, a gente também veio do interior, né? Do interior do estado do Rio Grande do Sul. E também tive uma infância muito, muito, assim, próxima ao que ela passou, sabe? Fomos, eh, meus pais tiveram 4 filhos, então eu sou o mais velho, então o mais velho carrega toda a bagagem ali, que é ele que tem que cuidar dos menores e tal. E a gente foi evoluindo, assim, passamos por muita necessidade quando criança, porque, enfim, meu pai entendeu que, devido à questão ali, que é da experiência que ele teve com Deus quando eu nasci, ele entendeu que Deus chamou ele para o ministério pastoral, né? E ele foi viver o sonho dele, o propósito da vida Mas dele. conta como tu nasceu, porque a história A história é bem boa, né? Então, minha mãe, não, a princípio, isso era uma gravidez de risco, não podia ter filho, né? Então, uma cidade pequena, sem recursos, não tinha UTI na cidade. E mesmo assim, engravidou, todo o acompanhamento ali da gestação foi assim, de extremo cuidado, né?
E chegou o dia do parto, não tinha mais recurso, já tinha se passado ali 20, 30 minutos, o médico chamou meu pai e falou pra ele: "Olha, não tem o que fazer, teu tem que escolher entre o filho ou a esposa, a gente não consegue mais salvar os 2, tá sem pressão", enfim. Uhum. E aí meu pai recentemente tinha ouvido falar sobre Deus, sobre igreja, era um cara que, ele conta isso no testemunho dele que, costumava apedrejar as igrejas, porque antigamente quem é do interior sabe que as igrejas antes tinham uma caixa de som que eles botavam lá fora. Então Uhum. todo aquele griteiro que acontecia lá dentro, saía para todos os vizinhos, dane-se se quem tu gosta ou não gosta, né. Uhum. Então ele perseguia muito, assim, ele apedrejava, xingava. E aí a minha avó, né, foi a primeira a Uhum. começar a frequentar. E aí ele falou naquele dia, então esse Deus aí dos crentes realmente existe, o meu filho, né, Deus me der o meu filho com saúde, a minha esposa e tal, Uhum. eu vou virar crente a partir de hoje, eu vou aceitar Jesus e meu filho é consagrado a ele e tal. Uhum. Estamos aí, né, 41 anos aí, né, vivendo os propósitos, Uhum. veio mais 3 filhos depois e tal. Aham. Mas aí foi uma vida difícil, porque daí ele entendeu que aquilo ali era o chamado da vida dele e entrou de cabeça, né, então não trabalhou mais, foi viver realmente do que estava fazendo, teve alguns períodos que fazia alguma coisa. Então, assim, foi muito difícil, porque daí a mãe trabalhando, são 4 filhos, a gente não tinha condições, morava na casa, no terreno do meu avô, então tinha casa que era para os filhos, né, tinha uma casa bem simples também. E aí foi se passando, a gente acabou chegou um momento que não deu mais para ficar, que a gente teve que ir embora para Porto Alegre. E esse Uhum. avô aí era o paterno ou materno que vocês moravam? Do pai, Do do pó. pai. Porque a mãe a gente não teve contato, porque, assim, era uma família extremamente rica, né, Uhum. muito, Nossa, imagina a tristeza do pai e da tua mãe, né, pensando: "Ai, minha filha lá trabalhando e o cara tá na exato. igreja". Mas é que ela veio de uma família desestruturada também, porque a família era uma família muito conceituada na região, até Uhum. hoje tem, muitos imóveis lá. Só que quando o meu avô morreu, ele falou: "Eu não vou deixar nada para vocês". E como ela era menor, não foi alfabetizado, não tinha lido, o irmão mais velho fez com que todos assinassem a documentação e passou tudo para ele. Gente, coitinha Tanto dela. que tanto que entrou na justiça, até hoje o Uhum. processo rodando para que tentar um dia, né, reaver isso, porque foi comprovado que ela não sabia ler, enfim, a minha avó também não. Porque ele tinha vários filhos com outras mulheres, né, e na hora de dar a divisão dos bens ficou quem tinha o poder maior ficou, então ficou com a família da outra esposa que ele tinha. E tanto que daí a família da minha avó materna, todos ficaram naquela situação. E aí a gente decidiu, em 91 foi? 91 a gente foi a Porto Alegre. Uhum. E aí ele foi trabalhar de pedreiro, para o meu tio que já trabalhava lá e tal. Mas mesmo assim é muito difícil, porque a gente foi morar na comunidade, né, era uma casinha, cara, era assim, pequenininha para 4 filhos, né, não tinha lugar de dormir, tudo no chão e tal. E era muita necessidade. A gente lembra que, na sexta-feira ele recebia e comprava um pacote de biscoito, de bolachinha recheada, né. A gente Uhum. dividia em 4. Era o sextou. Na época o irmão mais novo tinha nascido, era dividir em 3 assim, o pacote Interesse. ali. Então, Aham. assim, a gente cresceu nessa limitação, né. E quando aconteceu ali de um período que eu até não gosto muito de falar, porque às vezes a pessoa pode, entender de forma diferente da minha rebeldia, né, que Uhum. foi que eu saí de casa com 12 para 13 anos. Uhum. Tenho comprovado, assinei minha carteira com poucos anos. Quando eu fiz 18, Uau. peguei lá o PIS, né, que é 5 anos depois, né. Aham. Então, ele foi trabalhar, fazer uma reforma de um clube lá em Porto Alegre, e aí ele lá trabalhando, ele ia almoçar no restaurante e falou para o pessoal: "Não estão precisando de ninguém para lavar prato, para cuidar do estacionamento?" Aí o rapaz falou: "Não, a gente precisa de alguém para o estacionamento." Uhum. E aí entrei nessa vida, né. Então Uhum. comecei cuidando na guarita lá do estacionamento, mas ao invés de eu chegar, meu horário era às 11, eu comecei a ir às 7h30 quando o pai ia, porque eu já ia de carona com ele e já ficava no restaurante. E Uhum. eu falei: "Você não precisa me pagar nada, eu ajudo aqui na cozinha, eu lavo o que tem que lavar, vou polir o que tem que fazer, depois do horário eu vou ficar aqui para lavar os copos, vou limpar Uhum. tudo", porque para mim, chegar num lugar onde eu podia tomar Coca-Cola à vontade, Nossa. Comeu só, quando comer não, quando eu cheguei breve. no buffet, a primeira vez assim, ó, eu vi assim, carne à vontade, tudo, eu falei: "Cara,
é isso aqui que eu quero. Aham. Então, ali eu fui muito bem acolhido, né? Uhum. Então, eu fui recebido por aquelas pessoas, o meu gerente do Mas é aquela lugar. coisa, né? Você dava, né? As pessoas querem só receber. Exato, não, eu me É. entregava assim, ó, que acabou, que o pessoal já não deixava, já começaram tipo assim, eles me chamavam de Nene, né? Porque eu era o mais bebê da casa, né? Então, eles já começaram, não, tu vai ficar de noite com a gente, tu não vai embora, porque como era um clube, então tinha o restaurante principal, tinha Uhum. o salão principal em cima, que era o principal, onde acontecia os maiores eventos, e tinha mais 2 espaços que tinha festas menores, casamento, 15 anos e tal. Então, o que acontecia? Uma cozinha só abastecia tudo, os eventos que aconteciam. Hum. Então, todo dia tinha Tinha evento, evento, muito trabalho. tinha o setor do bolão também, que era o boliche do clube também. Então, o que acontecia? Eu não fui mais embora. Eu comecei a ficar ali, de tarde eu ia pro bolão para jogar. Pra casa, né? Exato. Não pode nem ver o Não, não foi televisão, né? E aí eu comecei a ter essa experiência com o público, sabe? Porque eu sempre fui muito prestativo, eu sempre tentei eu não sei da onde que eu adquiri isso, mas é algo que cada um carrega, né? É engraçado que tu conta na tua história, sabe quem que me vem à mente? O Silvio Santos. Ele era essa pessoa assim, né? Exato. Articulada. E eu comecei a perceber assim, ó, que eu peguei um feeling que muita gente não percebia e não tinha. Quando eu comecei ali que eu evoluí, acho que uns 3 meses, que eu já saí do estacionamento para ir tirar os pratos, porque era um restaurante que eu lembro que era R$ 1,99 o buffet Uau, livre olha naquela isso, época, né? gente. O salário era diferente, Tinha né? acabado de mudar o real Isso, ali, o dinheiro ainda valia muito 99, dinheiro. Então, assim, o que acontece? Eu comecei a retirar os pratos para limpar as mesas, e eu comecei a ver o pessoal fazendo aquelas rosas grandes, eu queria fazer também, né? E comecei a tentar montar e tal. E eu peguei uma estratégia muito bacana que ninguém tinha, que era decorar o nome das pessoas. Uhum. Então eu já chegava, ô, seu Luiz, tudo bem? Que bom ver o senhor aqui de novo, posso retirar o seu prato? Aí a pessoa se sente prestigiada, né? Pô, como que eu vim uma vez e tu E já aí, sabe meu nome? E isso eu faço até hoje, a pessoa chega assim, ô, dona Fernanda, tudo bem aqui? Ela fica assim, tá, mas Eu sou importante. quantas vezes eu vim aqui que assim, sabe meu ó, nome? eu vou deixar um adendo no que você diz, porque tem muita gente que está nos ouvindo e ainda não entendeu o quanto isso é importante. Isso é estratégia de venda, gente. Eu estudei a minha vida inteira para venda, vocês sabem que é a minha especialidade, e a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir na vida é o próprio nome. Então, se você ainda não tem o hábito no teu negócio de tratar as pessoas pelo nome, ou de enviar que seja o nome escrito na sacola, se é um iFood, se é um delivery, comece a fazer e veja a mudança que isso traz nos seus resultados. Não podia deixar você falar, ele sem Não, trazer mas isso, porque isso é uma técnica de vendas que sempre funcionou. Você está falando de uma história que sim, aconteceu lá em. 99. Imagina. Quantas pessoas chamam a outra de florzinha, né? Exato, querida, ô querido, lindo e tal, mas eu vejo que aquilo ali deu muito certo, porque o que aconteceu? Era exatamente isso, daqui um pouquinho um me dava R$ 1, outro me dava R$ 2, e aí eu comecei, poxa, Queridinho. eu entendi qual era a estratégia, e dali fui evoluindo, né, então, depois aí sim passei a ser o vendedor, passei a ser garçom, aí depois fui para a parte assumi a parte da metria da casa, né, então fazendo toda a organização, o mise en place de toda a casa e tal, a coordenar a equipe ali. Então, assim, a gente foi entendendo todas as estratégias. E nisso a gente passou aí por um nicho de negócios ao longo desse período muito grande, porque aí eu estava nos eventos, nos casamentos, nos 15 anos, então eu fui vendo o som que tocava, aí eu fui para a parte de eventos também, fui para a parte de sonorização. Foi a faculdade da vida, Foi a né? faculdade da vida, porque assim, fui aprendendo de Saber dominar cada todas as áreas. Mas a mais importante de tudo que eu deixo aqui e trago até hoje como regra da minha vida é assim: a pessoa tem que saber sempre chegar e sair. Uhum. Todos os lugares que tu fazer a leitura corporal do ambiente, das pessoas, e tu souber entrar e sair, tu sempre vai deixar uma porta aberta, sempre vai deixar um pouquinho daquele desejo da pessoa conhecer um pouquinho mais de você. Isso é uma coisa que a escola não ensina, né? Você aprende na vida, né? Na vida. Às vezes errando, saindo na hora errada e pensando, na próxima eu não faço mais isso. Exato, e aí eu quero só porque aconteceu uma situação assim, sabe, porque naquela época, né, a gente era ali, eu tinha 13, 14 anos, então eu era muito influenciado pela equipe. E aí um dia o salário estava atrasado, e eu lembro muito isso, né, que
os outros colegas estavam falando, tá, mas tu não vai falar nada, cara? Não, aquela conversa de bastidor, E né? eles não têm coragem e queria botar Que você, né? como que o patrão não paga, porque tu vê, já olha quanta festa a gente não recebe, tal e tal. E começaram a botar uma pilha. Pô, ô Nene, tu não vai lá falar, tu vai. E um dia eu tomei a coragem, com uma mesa do escritório, tipo, onde a gente se reunia, a mesa do patrão era junto ali, né? Uhum. Eu cheguei e falei pra ele, poxa, e aí? Como que tu vai pagar? Porque a gente tá precisando receber, tu acha que eu trabalho porque eu trabalho de graça? Porque... E foi de uma forma que hoje jamais... Respeitosa. Isso. O Uhum. que ele fez? Ele falou, não, até o final da noite eu vou te pagar. Já chamou o gerente e mandou me demitir. A partir de hoje eu não quero mais esse trabalho aqui. Uhum. Gente, eu chorei tanto, 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 tanto. Eu chorei assim, eu saí do corredor desesperado, chorando, 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 Uhum. chorando. E fui lá pro meu gerente, que era como um pai para mim, né? Que hoje eu penso assim: se meu pai não é empreendedor, se minha mãe não é empreendedora, nunca tiveram, nunca nos ensinaram a empreender ou algo assim, Uhum. com quem que eu aprendi? E era com esse gerente, que foi a minha base ali dos 12, 13, 14, 15, né? E era algo que ele jamais iria fazer, né? Exato. Cobrar o patrão da frente de todo Exato. mundo. E aí eu tive essa experiência, assim, de saber, eu não soube apresentar a minha. E aí eu demiti. Emoção. Me demitiu ali, me demitiu, e aí fiquei com aquela tristeza, chorei, fui lá e falei pra ele, falei, não, não, é o seguinte, vai pra festa lá de cima, deixa que depois eu resolvo com ele. Resumo da história, continuei, terminou o casamento, de madrugada o patrão levava a gente pra casa, e aí quando ele foi me deixar, ele falou assim, olha, tu viu o que tu fez hoje? Uhum. Tu tirou a minha autoridade na frente de todo mundo. Uhum. Então, eu sei que eu tenho débito, eu sei que a gente vai pagar, a gente está passando um momento de dificuldade, tal e tal, a gente vai pagar, mas jamais faça isso na frente, não só comigo, mas jamais faça uma cobrança dessa na frente de outras pessoas, porque tu vai Uhum. tirar totalmente a autoridade. Então, aquele dia eu aprendi que não adiantava eu ser o mais rápido, não adiantava eu sabia o nome de todo mundo, de ser o mais querido pela equipe toda. Se eu Uhum. tivesse uma atitude errada, ia botar todo o meu castelo abaixo. Uhum. Então, daquele dia em diante eu entendi, peraí, tem mais algo que eu preciso entender, não é ser o melhor, eu preciso também saber chegar e também sair. Uhum. E isso vem trazendo até hoje, né, então, passou esse tempo e trabalhamos, né, em outras áreas, eu posso dizer assim, cara, eu sou um bombril, Aham. mil utilidades, Tudo. tipo, eu entendo de elétrica, de pintura, enfim, a reforma da loja lá, quando a gente foi abrir, eu que pintei, eu fiz a elétrica, coloquei lustre, fiz os provador, cortei, montei e tal. Então, assim, e a gente foi seguindo nessa área. Logo após um período que eu decidi mudar um pouquinho, né, para ter um pouquinho mais de tempo, foi onde eu fui trabalhar numa empresa de costura que faziam, um amigo indicou, eles faziam saco de estopa. E aí, cara, eu pensei, agora eu tô bem, porque eu tô cansado de caminhar, vou sentar na minha máquina, eu tinha uma garrafinha de café, o rádio, Aham. e começamos. Aí foi minha primeira experiência profissional ali com máquina, porque eu, Uhum. desde criança, via a avó costurando, né? Fazia Sim. as cobertas, porque na cidade do interior tinha muito aquela legião da boa vontade. E aí a gente ia lá com a mãe para aquele lugar para fazer as costuras. Então eu fazia Uhum. coberta, fazia capa. Então eu estava sempre ali junto, ajudando, tirando a correia das máquinas, porque era aquelas manual, né? Que tinha que pedalar. Sim. Eu ficava doida. E quando a gente foi costurar, cara, eu falei, eu acho que isso aqui é um negócio que dá certo. Porém, eu acho que lá no fundo tenho TDAH, alguma coisa assim, que eu não conseguia ficar parado no Muito mesmo tempo. lugar, aí sem fazendo repetindo a mesma coisa há muito tempo. Uhum. Eu tive aquela experiência ali, acho que uns 8 meses, 9 meses, e aí saí. É porque você é da comunicação, né? Se tu fica numa máquina, É, não dá pra conversar. exato, não dava, né, a gente não podia nem estar levantando muito, porque era abastecida a máquina ali. Enfim, aí mudei, eu fui trabalhar de novo na área ali de atendimento, de restaurante e tal. Uhum. Foi, o momento que eu conheci também tinha uma amiga em comum que nos apresentou numa empresa, foi trabalhar numa fábrica de tecido, então a gente aprendeu também ali a base, como é feito, as cores, o que que desbota, o que que não desbota, o que que mancha, o que que não mancha. Mal eu sabia que lá na frente eu ia precisar disso. Então, Uhum. ver como a vida, quando às vezes tu é predestinado a algo, ela vai te moldando mesmo sem você, mesmo sem tu querer, ela vai te preparando. Porque hoje eu fico pensando, cara, eu nunca fiz
curso de mecânica de máquina, como é que eu sei tirar agulha, eu sei desmontar, trocar pezinho, regular ponto? Porque naquela época o nosso gerente de produção, ele foi lá e mostrou: "Não, quando acontecer isso, tu vai abrir aqui, tu vai desmontar aqui, não precisa chamar ninguém, tu já faz isso". Autoclock, quando soltam uma agulha, É, misericórdia. então a gente vê como a vida foi preparando. Uhum. E aí passaram-se o tempo, né, eu acabei, conhecendo a minha esposa, a gente foi morar junto, eu tinha 17, ia fazer 18, ela tinha 15 anos, então foi bem, Nossa, muito a gente novinho. foi temos uma vida longa aí junto, né. Então acabou que, teve o primeiro emprego dela, o segundo, aí eu estava em uma das minhas áreas, né, que eu estava trabalhando, que era, refrigeração, Uhum. e olha como é o destino, a gente foi fazer instalação de um ar-condicionado na casa de um cliente, e acabou que, nos tornamos amigos. Por quê? Porque o meu, encarregado que ia comigo, ele não trabalhava. Ele ficava olhando e eu quebrava a parede, porque naquela época era ar de janela, então eu que abria a parede, e ele ficava ali observando, depois um dia ele me no segundo ar que a gente foi instalar, ele me chamou: "Mas é só tu que trabalha?" Eu: "Não, tem que ajudar, mas eu entrei depois, como é que eu vou exigir dele que ele tem que trabalhar, né?" Ele falou: "Não, eu vou te deixar meu contato, queria conversar contigo." E a gente começou a estreitar os laços, a gente ficou mais próximo e ele decidiu que estava abrindo um ateliê de costura. Uhum. E eu falei: "Cara, mas eu não vou sair da onde eu tô ganhando super bem aqui", e é algo que daí eu Seguro, né? não, eu viajava daí pra uma cidade, pra outra, então é aquela coisa que não ficava Uhum. em algo fechado. Mas eu tenho a minha esposa, de repente ela vai trabalhar com vocês e tal, e como a gente já tinha se conhecido pessoalmente, Sim. assim, já tinha um contato, ele tinha saído pra jantar, enfim, ele falou: "Não, é essa pessoa que eu quero". Só que nessa época a Suzana trabalhava no Carrefour, feliz da Uhum. vida lá, operador de caixa, estava, né, o primeiro emprego, estava realizada. E aí ela falou: "Não, não vou sair, não vou sair, não vou, não quero, não quero". Mas gente, eu insisti tanto, tanto, Aham. tanto, até que ela pediu a demissão de lá. Posso dizer que foi Uau. por livre e espontânea pressão. E ela foi trabalhar ali, então o que acontece, como ela assumiu, E olha pra você ver como o jovem não tem cabeça, né, imagina, prefiro Imagina. ficar como caixa aqui do que ir pra uma outra não, experiência. o mais doido era, Jordânia, que o salário lá era R$ 231, eu lembro, que ela ganhava no No Carrefour. Carrefour. E o salário inicial que ela recebeu de proposta era R$ 800. Nossa. Entendeu? E isso assim, ela nunca tinha Mais de 3 costurado nem vezes nada, mais, né. mas ela estava tão feliz com Olha o aquela realizado ali, comodismo, eu né. começar de novo, algo que eu nunca Uhum. aprendi. E foi muito assim, ó, de Deus, porque ela foi trabalhar nesse lugar, chegou lá, começaram, abriram só uma sala, daqui um pouco já pegaram outra sala no prédio em cima, já fizeram uma produção enorme. Daqui a pouco ela falou assim: "Suzana, tu é a que eu tenho mais confiança. É tu que eu quero para ficar de gerente de produção". Ela falou: "Mas eu nem costuro, eu não sei". Ela estava na parte de preparação, abria, organizava, trocava as agulhas das ma era tudo preparação para hoje. Lá a gente aprendeu a logística que a gente usa hoje, lá a gente aprendeu como a gente vai trabalhar hoje, lá a gente aprendeu como fazer a parte de marcação, como tu conseguir ter uma produção melhor. Uhum. E aí aí a gente chegou, um período que depois ela ficou ali, eu acho que foi 4, 5 anos, e eu decidi ir para a área de restaurante, abrir um restaurante nosso lá. Uhum. Não deu certo, porque é uma cidade muito violenta, a gente sofreu um assalto e tal, aí decidimos vir para Uhum. Florianópolis. E Uhum. chegando aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com a parte de restaurante e ela vai para costura. Uhum. E deu muito certo, então no início ali deu a gente: "Ah, é isso que a gente quer". E logo que a gente veio morar aqui, em primeiro lugar a gente foi morar nos ingleses, né, então o primeiro lugar que quem vem do sul vai pra lá porque Mais barato não, vai também, sempre aluguel. tirar férias lá, não conhece o continente, sempre Uhum. vai para Com as praias, certeza. né. E aí foi que daqui um pouco surgiu uma proposta para mim assumir a gerência de uma casa ali no Abraão. Eu Uhum. morava lá nos ingleses e vinha no Abraão. Acabou que num certo dia a gente passou por uma turbulência no nosso relacionamento, e a proposta, assim, para a gente conseguir, retomar a nossa vida de casado e tal, porque eu acho que todo mundo passa uma turbulência, né, Claro. e a gente passou um momento muito delicado, e uma das cláusulas dela era essa: "Então, a partir de hoje, a gente vai trabalhar juntos. A gente não vai mais trabalhar", porque, assim, porque eu me deslumbrei com a vida de Floripa, né, então, tipo assim, Uhum. trabalhava direto, porque eu trabalhava em 2 lugares, trabalhava final de Uhum. semana fazendo extras em P12, em outros lugares, né. Então, acabou que aquilo ali era a minha vida, então tá na praia, tá curtindo, então eu decidi Quase repetiu o padrão da tua infância, né, exato, tô meio que abandonou a família, porque ex vou focar aqui no trabalho. exatamente. Então, assim, foi o que ela falou: "Agora a gente vai retomar a nossa
nossa vida juntos, vamos trabalhar. E aí surgiu a possibilidade de iniciarmos o ateliê ali no bairro, né? Uhum. E esse ponto onde a gente pegou, ele é um ponto muito abençoado, porque ele já tinha uma senhora que trabalhava ali. Então a gente acabou dando Pegou. seguimento ao que ela já fazia, mas a Uhum. gente tem as fotos do dia que a gente foi lá e tal, assim como a gente olhou, assim, Legal. era, cara, tu olhava assim, cara, eu não acredito, isso aqui era tudo como você imagina hoje costureira, é assim, aquele monte de cola pra tudo que é lugar, Aham. tu vai pegar Uma tua, bagunça, não, vai pegar tua peça, não sei aonde tá, quando que vai às ficar vezes tá pronto. nem consertado, né? Exato. Então a gente decidiu que nós iríamos consolidar a nossa vida ali, né, Uhum. no bairro, iríamos construir naquele padrão, etiquetinha, sacolinha, vamos fazer com que a Uma pessoa coisa chegue aqui, profissional, isso, né? Tem uma e a experiência gente diferente. consiga trazer agilidade com qualidade, e é o que a nossa meta até hoje. Todo mundo fala: "Ah, mas é para semana que vem? Para daqui 15 dias?". Não, é 2 dias. E aí a gente foi se consolidando. O bairro é um bairro que nos recebeu muito bem, né? Uhum. Eu falo, já tive lá na beira-mar, já tive ali próximo ao IPA, ali próximo aos bombeiros, e Uhum. não tem lugar hoje que me faça trocar o bairro de Coqueiros por outro lugar. Porque a Boa. gente, ao longo desses 13 anos, consolidou, né, algo. É igual ontem eu comentei com o pessoal da barbearia lá, falei: "Olha, não foi fácil". No Uhum. início, as pessoas chegavam porque criavam, o que aconteceu? Daí a Suzana foi para a costura Uhum. e eu fui para o atendimento. Hum. Só que principalmente o público feminino, e ali, como era muito público já mais de idade, eles chegavam assim: "Não, mas eu quero ser atendido pela mulher". Eu falei: É "Não, a mas ela tá costureira que sabe. ela tá costurando, tu é homem, tu entende de costura?". Daí eu falei: "Eu entendo de costura, eu sei Uhum. aonde". "Não, mas eu não quero, quero que ela". Então assim, passou-se muito tempo que as pessoas Uhum. tinham essa resistência, não queriam, não aceitavam. A gente foi indo, foi a questão de preço também, a gente chegar. E é tão engraçado isso que o papel virou, né? Agora as pessoas não querem mais nem ser atendida por outra pessoa que não seja joelhinha. Não, é isso que acontece, a gente trabalhou muito, eu lembro, assim, que eu ficava chateado, no meu interior, eu falei: "Cara, mas eu sei". Quando ela é igual você falou, assim, quando tem um gatilho, quando a pessoa te Aham. critica, aí ela chegava assim, e falava: "Cara, mas eu sei". Chamava a Suzana e tal, mas eu já Uhum. já fazia aquele meio de campo, já entregava, algumas não voltaram, porque é homem que tá atendendo, não vou voltar mais. Enfim, foi passando o tempo, o Uhum. valor também, chegava: "Não, mas o teu tá muito caro". Eu lembro que a barra era R$ 10, "Tá muito caro". Ali na eu falei: "Quanto que eu tava na esquina?". "É 5". "Eu faço por 5", pra mostrar o nosso trabalho. Então, assim, não, quando a Uhum. pessoa olha um negócio, né, o nosso eu sei que tem muito para consolidar ainda, ele tem muito para evoluir, mas quando tu vê algo assim que às vezes está dando certo, a gente olha, a tua carreira, por exemplo: "Ah, mas foi fácil chegar a esse Ah. nível". "Ah, agora tá tranquilo", e sempre foi. Uhum. Cara, cada um sabe os perrengues que passaram, né. A Duda, depois veio a gestação da Duda e tal, nasceu, a Uhum. gente tem foto dela bebezinha, pequenininha, igual a Anne, dormindo embaixo do balcão. Porque a gente não tinha Aham. condições de deixar ela numa creche, então ela dormia ali embaixo, junto com a Sim. gente. Então o tempo foi passando, a gente foi consolidando o nome, consolidando, né, É verdade, né, tem a idade da Duda, né. é, tem idade. Então acabou que a gente foi se consolidando com uma marca forte ali, e trazendo todas essas experiências Uhum. para o nosso cliente hoje. Então hoje o que a gente vem buscando cada vez mais agora no mercado, nessa era digital, porque ainda, eu tenho essa idade, mas ainda sou meio limitado, sou Uhum. muito quadrado nessa parte. Sempre achei que o digital não era pro ateliê, eu achava assim: "Não, sempre tem cliente, vem automaticamente, eu não preciso ir pra esse lado". Mas eu entendo que o posicionamento hoje, te torna uma autoridade no que Uhum. se vai distinguir o teu pessoal, a tua autoridade da tua empresa, né, e vai te trazer, Isso também te dá uma base para você cobrar mais, né. exato, Porque as pessoas falam: "Nossa, mas aqui ó, dá para ver que ele mostra o antes e depois", a pessoa já vai com aquela confiança, sim. né. Uhum. E aí chegamos no ponto que estamos hoje, né, com a expansão ali da loja, vários projetos aí no forno para sair, Hum. então acredito que não foi fácil, Pois não é, está em que sendo, momento que você inseriu a lavanderia com a costura? desde o início. Desde o início Desde o sempre início, foi porque assim, lavanderia também? eu sempre entendi que eu precisava ter no meu ambiente algo que facilitasse a vida. E eu Uhum. ficava pensando: "Se eu tenho costura, por que que eu não posso oferecer o trabalho de lavanderia também?".
Eu digo hoje, eu não tenho preço para competir hoje com as outras lavanderias, porque hoje o meu processo, ele não já tive numa época que era, operado por nós mesmos, pela equipe mesmo, mas hoje não para nós não compensa, porque é uma equipe Claro. muito grande, tem que ter a liberação ambiental, tem que ser um espaço totalmente pensado, e eu já tive essa experiência e vi que não deu certo. Uhum. Então hoje eu prefiro terceirizar o trabalho que eu ofereço, Uhum. do que eu no nosso cálculo de lucro, o Sim. percentual fica igual e eu não tenho, todos os encargos trabalhistas, não tenho Uhum. equipe, e o risco não fica só comigo, né. Uhum. Então acabou que a gente entendeu: "Espera aí, mas se a pessoa trouxe a calça, ela já vai sair daqui vai ter que procurar uma lavanderia? Não, eu já vou ser um ateliê que oferece lavanderia". Então o meu preço hoje pensando em custo-benefício, com certeza tu vai achar a lavanderia mais em conta. Mas o diferencial é assim, Tempo é dinheiro, né? é, exatamente. E outra coisa, se tu vai pegar tua calça, tu vai mandar a lavanderia lá onde eles vão lavar, a pessoa não tá nem aí se o teu botão tá caindo, se tem uma aberturinha aqui, se não. Uhum. Se tu traz tua peça para lavar, a gente já faz o checklist. Espera aí, tá caindo o botão. Uhum. A gente já faz isso, não tem custo adicional. Ah, eu vou levar aqui, Utilização do essa peça ela vai migrar a cor de uma para outra. Uhum. Já se desmonta a peça, já faz a lavação separada. Então isso é um trabalho diferenciado, né. Uhum. Já tive cliente que, por um longo período, a gente tinha liberdade na casa, eu entregava, ela já queria que eu deixava, né, tudo organizadinho por cores, tudo dentro do closet dela, tudo bem organizado, tudo direitinho. Já tínhamos essa confiança, temos essa confiança. Então é um trabalho diferenciado, não é Uhum. uma lavanderia, comum. E não é isso que a gente busca também. Claro que se um dia, né, os negócios migrarem para esse lado, com certeza a gente tem como administrar. Uhum. Mas não é o que a gente busca hoje. É Entendi. oferecer um a mais para o nosso cliente, né. Então foi esse o objetivo que E nos acaba levou. surpreendendo bastante, né. Eu sempre vou contar essa história, porque o meu filho se formou no ano passado, e ele foi comprar as roupas dele para festa de formatura e ele compra tudo no Shopee. E ele mesmo, né, trabalhando, ele mesmo escolheu, ele mesmo entrou e comprou. Chegou o colete, cabia de realidade 2 dele dentro do colete. na foto tão bonita. E aí ele virou e falou assim: "Mãe, agora?" Eu falei assim: "Agora pesquisa no Google uma costureira, vai ter alguma aqui perto?" E aí ele pesquisou e encontrou a Fina Costura lá e ele mesmo levou, mas eu não perguntei que costureira que era, nada disso, até porque ele tem 18 anos, né, gente, eu preciso que ele se vire, então eu não vou ficar cuidando dele como um bebezinho. E aí ele levou. Que ele levou, ele falou assim: "Ah, amanhã 5 horas da tarde vai estar pronto". E aí eu falei: "Ok, né, um dia antes da tua formatura, então ótimo, dá tempo certinho". Aí eu falei: Quanto que custou?" Aí ele falou o preço, eu: "Nossa, Luan, que caro, olha isso, olha o meu pensamento". Aí beleza, deu no outro dia 5 horas da tarde, aliás 5 horas não, porque eles deram horário de 5 horas, mas quando foi 1 hora da tarde, Sabe? eles mandaram uma mensagem falando que o colete já estava pronto. Então o Luan terminou de almoçar: "Nossa, mãe, a costura me mandou mensagem", eu: "Tá bom, já posso buscar". Foi buscar. Ele chegou com um cabide de camurça, o colete totalmente ajustado, passado, cheiroso, vestido numa capa. Aí ele chegou em casa com o negócio dele todo que todo, assim, segurando. "Mãe, olha que serviço premium". Comprou no Shopee. Meu filho de 18 anos, gente. E porque, assim, todo mundo entende o que que é um serviço premium, É, entendeu? experiência. Ele levou o negócio dentro de uma sacolinha de pão e ele recebeu num cabide passado, cheiroso e extremamente ajustado. E para ele aquilo teve um valor gigante. Por quê? Porque era um dia importante para ele, que era a formatura. E isso a gente vem trazendo, cada tentando melhorar cada vez mais Uhum. os nossos processos, porque assim, muitas vezes a pessoa chega até se surpreende, porque ela vai fazer só um concertinho ali de 10, 15, R$ 20. E a gente entrega no pacote e no cabide. "Mas eu posso deixar o cabide ou eu posso levar?" Eu falei: "Claro, pode levar, não tem custo. Ele já é o padrão que a gente entrega". "Ah, mas foi só uma costurinha". "Não, mas é o padrão". Então isso eu vejo que, Uhum. eh, pegando todo o contexto, para o comércio de hoje se sobressair, ter algo diferente, é a questão atendimento, Uhum. né, o padrão da forma que tu entrega o teu trabalho, o teu serviço, e entender a melhor forma de resolver também os problemas que surgem, porque nem sempre, passando aí a quantidade de peças que passam pela nossa mão,
nem sempre vai sair tudo 100%, a gente busca isso, mas tem situações que fogem do nosso controle, porque Uhum, hoje não é só mais eu e a Suzana, né, a gente tem uma equipe que trabalha, tem mais colaboradores, e é ser humano, não é máquina, né, que tu programa e vai sair do jeito que tu quer. Então, por uhum, mais que tu desenhe, que vai marcado, que é onde vai ser feito, chega na hora, às vezes pode fugir um pouquinho do que é, mas é a forma que tu vai resolver também, aquele velho, aprendizado de antes, entrar e uhum, sair. Ganhou o cliente, surgiu um imprevisto, como que tu vai resolver, né? Como uhum. que tu vai solucionar esse problema? E aí entra aquela questão, né, de traz para conversar, o cliente sempre tem razão, a gente entender a logística, ver o que que aconteceu, sempre Uhum. trabalhar com uma margem de refazer, né, se precisar, reajustar, soltar ou aumentar um pouquinho, sempre deixar um pouquinho mais para aumento, Uhum. mas é isso que nos diferencia, eu acho que hoje no mercado, né. Boa. Não, e já aconteceu até uma situação de uma amiga minha, né, por indicação minha, ir lá, Aham. aí não tinha ficado 100%, né, o Faltou Eliezer uma faltou uma costura na costura, e ela falou: "Ai, amiga, e agora?" Eu falei: "Não, manda mensagem pra ele é um querido, vai super te resolver teu problema". Hã. Ela ligou, ele foi lá buscar na casa dela, resolveu, e assim, e eu já vi que ontem postou ah, postou? uma menina postou lá que é amiga dela, né, então eu imagino que a menina talvez Hum, tenha sido indicação pode porque ser. viu. Não, a mãe dela foi depois lá também, e E é aí que então você fideliza, né, porque hoje as pessoas, se você reclama, elas te tratam mal, e assim, o Uhum. trabalho do Elias realmente é assim, ele Agora faz de conta tudo. pra nós, Jordânia, como que você conheceu a fina costura? Eu sei que a necessidade de ajuste de roupa aí veio desde a infância. Então, eu da hora que eu estava falando contigo da questão Aham, da loja que eu trabalhei, né, eu aham. lembrei que quando eu trabalhava no shopping, eu lembro que a gente falando aqui de números, né, nossa, dá muita vergonha olhar para trás dos salários, né, era 260 o salário daquela época. E como eu não encontrava roupas, né, eu usava uma calça de academia por baixo da minha outra calça, até foi esse gancho que fez o meu perfil viralizar, que eu fiz um vídeo falando sobre todos os problemas das magras, né, os Uhum. white people problems. Uhum. E aí tinha 2 marcas em específico que eu encontrava roupa sem precisar fazer ajuste, que era a Coach, que tá aí até hoje, né, Uhum. e a Planet Girls, que mudou muito o posicionamento, mas naquela época ela era a loja hypada do momento, né. Não tínhamos rede social. Uhum. E aí, uma calça nessas 2 lojas custava R$ 1.200 na E o época. salário já E o era do salário era 260. 260, isso. Não, minto, 1.200 não. Custava um salário mínimo na época, que era Ah. R$ 260. Então, eu lembro de comprar aquela calça, assim, mas feliz da vida, sem nem me preocupar que a calça era um mês de trabalho meu. Por quê? Porque eu pensava assim: "Gente, eh, uma roupa que vai me fazer sentir um pouquinho mais bonita do que é normalmente as outras", que eu tentava ajustar, às vezes não ficava legal, não tem preço que pague. E hoje eu fico vendo quantas pessoas são ingratas, porque hoje tem milhares de marcas. E assim, elas querem se vestir bem, né, mas comprando na Shopee, comprando na Shein, e às vezes o acabamento, o tecido que tem lá não vai aquilo ali vai funcionar para uma pessoa padrão, um M, né, Uhum. mas pessoas extremamente magras precisam de um tecido mais encorpado e pessoas gordas também. Por quê? Quando o tecido é muito fino, marca tudo, então você fica Uhum. parecendo um bambu vestido. Uhum. E daí, eu sempre tive que ajustar tudo, né. Como que eu conheci o Elias? Eu faço muitos vídeos, compartilhando as roupas que eu fabrico, né, na minha hoje a minha uma das minhas terapias, eu tenho a terapia tradicional, mas a costura, ela entra como uma terapia para mim, é o momento que eu consigo me desligar completamente do celular e aí eu faço muitos vídeos mostrando eu ajustando, eu fazendo as minhas roupas e todo mundo fica: "Meu Deus, ai, faz pra gente", eu falo: "Minha filha, eu levo 12 horas pra fazer um negocinho desse, você vai pagar R$ 1.500 pra fazer uma roupa? Não vai, né". E Uhum. aí acho que tu me mandou uma mensagem, não Isso foi? porque quando a gente inaugurou a segunda unidade lá no Mercadão de Coqueiros lá, Aham. eh, Eu treino lá no tem uma Mercadão. academia, e aí Uhum, a gente no dia da inauguração ali, no dia do evento, a gente já foi dando cliente, foi pescando, né. E Uhum. aí veio um rapaz que ele nos conheceu, falei um pouquinho da história e tal. Uhum. Na segunda-feira ele voltou.
Meu E, Deus. e aí quando ele Você é gerente da voltou, academia. e aí, não foi o Matheus, é um que frequenta lá. Acho que talvez tu nem lembre, ele é cliente da Ele é academia. cliente da academia. E aí ele conversando e tal, daí eu falei, olha, ele falou, cara, eu gostei muito do ambiente, gostei muito do lugar. Tu já tem alguma influencer que faz contigo, que tem alguma parceria, que tu tem que fazer, falar para elas, vir aqui para divulgar, fotografar, porque a gente sabe que, querendo ou não, traz o público. Com certeza. E eu falei, não, ainda não tem, porque a gente tá entrando agora no digital e tal. Ele falou, não, mas tem a menina aqui da academia, aqui que tu frequenta ali, a Jordânia, tu já falou com ela, tu já viu o perfil? Eu falei, cara, não sei, nunca vi. E aí ele já me mostrou ali na hora, já me mandou. Agora fiquei curiosa, eu queria saber quem é. Quando ele tiver ali, eu vou pegar o contato dele e te mandar. E aí ele mandou já o perfil dela ali na hora, já olhamos, e aí eu mandei mensagem. E aí começou a nossa história, começamos né, a prestar o serviço. Uma parceria com o ateliê meu. Eu já saio direto das áreas, direto e tem dado muito certo, sabe? Porque eu tenho até a parceria com outras pessoas, né? Mas com a Jordânia foi um pouco diferente, porque a gente entendeu que foi algo mais orgânico mesmo, não foi além do É que tá muito profissional. inserido no meu dia de costura. Eu tô sempre mostrando a minha aula, as minhas roupas. Então, as meninas têm muita curiosidade. Eu mostro muito como que a roupa fica sem ajustar, como que a roupa fica com ajuste feio e com ajuste perfeito. Então, é um trabalho que beneficia para mim e beneficia para ele. E de lá para cá a gente tem desenvolveu alguns vestidos que é uma loucura, que a hora que a gente fabricar aquele vestido, já tem, se a gente abrir, quer fazer pedido, tem, acho que sei lá, mais de 50 pessoas que quer. Porque deu muito certo, o vestido ficou muito bacana, o corte que ela fez, porque aí a gente vai se ajudando, né? Porque, como ela falou, é uma terapia costurar, a gente sabe que não é fácil, né? Então, e os modelos que ela cria, eu não quero nada básico, eu quero coisas assim que ninguém tem. Mas olha, você falou uma coisa lá na frente, lá atrás, que você acreditava que você era assim, inquieta, criativa, por conta do signo de aquário, mas eu tenho que eu sou câncer. Eu sempre quero ir do contra. Mas eu tenho que te dizer, você é criativa porque você é filha de um Deus criador. Exatamente. Né? Querendo ou não, a criatividade, ela é divina. E às vezes a gente não toma posse disso e por vezes a gente também se boicota quando a gente é criativo. Porque a ideia parece tão maluca que você fala assim, não tem como executar isso. Mas eu faço como, minha filha. Eu endoido todo mundo e no final aquele negócio vai dar certo. Então, hoje você já tá criando modelos, então já tá desenhando e montando roupas. Eu tava pensando ontem, eu já botar até as ideias aqui, né? Já reparou, né, que assim, as pessoas se encontram, tem as fases, né? A fase todo mundo blazer, todo mundo de alfaiataria. E agora tá uma fase muito básico, né? Teve o borro e tal, mas que ele não pegou tanto, assim, saturou muito rápido. E as pessoas estão muito calça de alfaiataria, regata, t-shirt ou camisa. Cadê as blusas? Só tem cropped, né? Já vamos montar uma Inclusive, isso aqui é uma revolta, porque eu sou crente, eu não uso cropped e eu não consigo comprar uma blusinha bonita, porque as blusinhas bonitas é tudo cropped, tá faltando um pedaço. Cadê o resto do tecido, gente? E eu acho que é uma dor assim, ó, latente, todo mundo tem. Tá, eu comprei uma calça bonita, uma alfaiataria, um blazer, mas e o que eu boto? Que não seja regata, camisa e t-shirt. E aí, assim, eu percebo que eu fui fazendo uma análise, todas as blusas bonitas que eu tenho são da Zara, são 100% poliéster. Às vezes eu não queria que ela fosse um poliéster, porque o poliéster, ele é um pouco recriminado, mas assim, para calça, para blazer, ele é maravilhoso. Mas quando é tocado aqui no teu corpo, ele te esquenta, né? Ele vai fazer você transpirar, às vezes vai dar um cheirinho. Da composição, ele não começa a transpirar, ele vai soltando alguns pigmentos ali que vai fazendo com que... Uma blusinha na Zara, assim, normal, mas arrumadinha R$300. Olha só. É isso, então foi aí que surgiu a parceria, e aí agora, em seguida, né, gente, por que desse podcast? Eu me conectei com os dois lá no Coqueiros Fashion Day, inclusive a gente cobriu, vai sair no nosso jornal Balanço Luminoso na próxima sexta-feira essa reportagem que ficou lindíssima, então ó, fica de olho lá no nosso jornal para você poder assistir a reportagem completa, e foi um sucesso! E assim, o que eu achei mais incrível,
Foi um evento super mega planejado, em que vocês desenharam tudo muito tempo antes, mas fluiu de uma forma tão natural e tão gostosa que não teve quem não elogiou a iniciativa e o contexto de como tudo aconteceu. O que acontece? O evento ali, né, como tudo na minha vida é assim, né? Quando a gente foi pegando Tu o é um gancho, fazedor, né? A gente pegando, tava falando. pegando o gancho ali da Jordânia, ali falando sobre a questão, às vezes, de fazer, do medo de fazer e tal. Quando a gente decidiu expandir ali, depois que a gente teve lá no ano de pandemia, nós estávamos com a unidade de coqueiros, que era a matriz, daí tinha em São José, tinha duas no centro, uma na Beira-Mar, outra próximo ao Ipo. Uhum. Depois a gente teve aquela regressão, pandemia e tal, vamos reduzir, ficou aquele medo de crescer. Não, vamos ficar aqui nós vamos morrer, vamos ficar aqui até o final, beleza. Só que limita que, nossa, onde eu tenho a loja matriz, o estacionamento é muito limitado. Então, eu comecei a Uhum. perder cliente. O pessoal fala, não tem mais como estacionar, porque, enfim, abriu outros comércios ali na rua que limitou. E a gente foi pro mercado. E assim, foi num momento de muita incerteza, porque eu não tinha grandes valores guardados, assim, para fazer um investimento, esperar acontecer. Uhum. A minha esposa bem naquele processo ali do tratamento, fazendo quimioterapia, a bebezinha pequena. Então, assim, Uhum. vou ou não vou? Tudo ia no Seguro, encontro, né? seguro esse valor para se acontece algo e tal, ou Uhum. arrisco. E, assim, né, cada um tem a sua fé, e eu senti, assim, Deus falando: "Vai, Uhum. vai que vai dar certo, vai que". E eu fui, como falou, fui contra todas as probabilidades, né. Peguei Uhum. que eu tinha calculado que eu ia gastar tanto, então Gastou 2 tantos. isso sem contratar profissional praticamente. Aí, né, usei o cartão e tal, fui ali Uhum. fazer e abri. Só que trazendo aquele know-how todo que a gente falou lá de trás, de ter experiência em Uhum. outras áreas e tal, sempre pensei assim: sempre que for fazer algo, tem que fazer, né, grandioso. Uhum. E a minha ideia aí para o Mercadão sempre foi para trazer evento. Desde o início, eu sempre falei, a ideia ali é explorar o espaço para trazer evento, fazer desfile, fazer uma consultoria, e aí quando entrou a Jordânia na nossa vida, né? Fazer consultoria, vamos fazer treinamento, vamos ensinar, fazer um dia de aula, de costura, enfim. Então Uhum. teria espaço para fazer isso e a gente pretende fazer. E quando surgiu o evento, eu abri o Instagram num domingo, que a gente tá em projetos lá para abrir lá no Viva Trindade, né. Uhum. E aí, eu fui lá, eu falei assim: "Tá acontecendo uma feira lá, eu vou lá olhar porque eu quero ver como é que é o movimento, né". E fui lá para tirar as medidas da sala lá também. Cheguei lá e já fui com esse pensamento: "Vou pegar o contato desse pessoal, vou pegar eles lá porque vou trazer essa feira ali para o mercado, vamos fazer". E na hora, já fui lá, já peguei, eu pensei: "Ah, o cara nem vai me ligar", no outro dia já me ligou: "E aí, vamos fazer esse evento?". Não tínhamos data. Quando? Uhum. Ah, primeira semana depois da Páscoa. Beleza, então a gente tinha 10 dias, uma semana inteira e mais 4 para divulgar. Uhum. A gente decidiu não divulgar antes da Páscoa, porque todo mundo tá ali concentrado nas compras e tal, não ia valer a pena. Uhum. E aí isso não daria para trazer essa feira, que são estandes de várias marcas de roupa, tudo nova e tal, né, o pessoal até estão de parabéns, Uhum. que contribuíram muito para o evento, porque o atendimento, enfim, Uhum. incrível. Só que se eu colocasse só eles ali, sem fazer um movimento, não, eu sempre entendi que não traz o efeito que tu precisa. Então a gente decidiu: "Espera aí, vamos criar um nome", aí decidi: "Ó, vamos Coqueiros Fashion Day". Uhum. O Juliano até na hora criticou: "Ah, mas é um nome muito forte, muito pesado, por que tu não deixa pra te usar num outro evento, pra te usar num desfile que tu vai fazer?". Eu falei: "Cara, não, vamos fazer agora, porque assim, o nome é meu, então Uhum. eu vou fazer, se amanhã eu quiser fazer outro, a gente faz segunda edição, terceira Aham. edição, e é algo do Fina Costura, é a gente que tá promovendo. Então se um dia nós decidir fazer no parque, a gente vai fazer, ó, outro dia tu quer fazer num outro bairro, só muda o nome do bairro". Uhum. E aí decidimos, a gente convidou ali alguns lojistas ali do mercado mesmo, e montamos, fiquei até 1 da manhã lá, limpamos tudo, organizamos, aí no outro dia 6 da manhã o pessoal começou a chegar, já montamos os stand, e eu naquela tensão, né. "Ah, de manhã será que vai dar gente?", porque o meu maior medo é a comunidade ali em si, o bairro em si, comprar a ideia, né. Uhum. E também mostrar para a administração do ambiente que deu certo, Uhum. porque às vezes a gente tem aquela resistência: "Ah, não vai dar, isso não dá certo", e eu queria mostrar: "Não, vai dar certo". E aí no sábado de manhã, daí a Suzana falou assim, a minha esposa falou: "Não, não vou,
eu tô muita dor de cabeça, enfim, nos tratamentos eu não vou conseguir. Daí eu falei, poxa, já perdi. Daqui a pouco a Jordânia vai Eu mensagem. vejo como é Tô com enxaqueca, tô com muita dor de cabeça, então não vou conseguir, eu não vou ir agora, mas logo mais tô aí. E aí eu comecei a ficar nervoso. Só que o que me tranquilizou que era 8 horas, já começou gente a provar roupa. E gente provar roupa e começou a provar, e daí já veio um de um outro lojista, eu já vou montar a mesa nossa aqui, já vou Eu participar. cheguei, não tinha estacionamento. Então começou a acontecer, e com cada cliente que eu falava, ai, tu que tá promovendo, eu tô promovendo, amanhã vai ter de novo, quando que tu vai ter a próxima? Porque eu queria trazer a minha filha, quando que tu vai, porque hoje eu não sabia de nada, que depois, a gente fez para testar mesmo qual seria Nossa, o ia ser muito legal se conseguisse uma data fixa. fixa todo mês. Ai, seria incrível. Então a gente acabou que até o meio-dia tava um movimento, assim, um fluxo intenso. E nós tínhamos convidado a Jordânia para falar um pouco sobre o trabalho dela, sobre a consultoria de imagem. Convidamos também a Miss Lene, também, que é uma parceira minha desde o dia que inaugurei, também ela participou, veio assim de coração aberto também. E, como tudo, de última hora eu tive um start, disse, não, vou convidar as meninas da maquiagem, porque elas, a gente tá falando de moda, tá falando que vamos trazer elas e tu tem mais um lojista junto, Sim. porque o intuito do evento, quando a gente se faz num lugar que tem mais lojistas, não é pensar só no time, é pensar no geral, né? Eu quero público para todo mundo. E aí foi que elas vieram topar de fazer a transformação, de fazer a maquiagem, então assim, cara, foi muito orgânico, assim, ó, foi acontecendo, não foi nada engessado. Foi um resultado ótimo, né? Vendeu bastante. O pessoal feliz que venderam bastante. Ali hoje, qual é o maior fluxo que tem? Que é o direto do campo, que tem ali mesmo, né, a loja deles. E o pessoal comprando e olhando pra gente. Exato, e aí foi que o gerente mesmo veio me falar, falou, olha, tá longe eu não lembro quando que a gente teve um sábado com tanto movimento que igual a gente teve no sábado. Então, quando ele falou isso, eu entendi assim, cara, deu certo, sabe? Deu certo, porque eu sempre tive esse O sonho pessoal de... também é de coisas naturais. tudo, Foi bem o pessoal da legal. Grave ali foi com a gente, fez degustação ali e tal. Então eu vejo que o que eu sempre busquei enquanto estiver nessa vida, estiver nessa profissão, porque eu não sei, né, até quando vou me manter, mas enquanto estiver nessa área, é deixar um legado, sabe? Ali pro bairro, assim, porque eles não vão lembrar do Elias do Fina Costura, eles vão lembrar, assim, do Elias, o que ele fez pelo bairro. Ele promoveu aquele evento, ele trouxe essa pessoa. Cada conversa que tu fala com a pessoa, não, mas vai cair melhor essa roupa, esse conselho que tu dá. Então eu vejo assim que vai muito além de nós sermos apenas um ateliê de costura. Envolve o sonho de criação de tudo isso e de deixar algo para a próxima geração. Porque o que me deixa triste, e eu acho que é algo que a Jordânia concorda também, que a costura, por muito tempo, ela desvalorizou muito devido às profissionais que sempre acharam assim que era coisa de casa, de bairro. Era praticamente uma prostituição, né? Isso, porque faziam do preço que quiser. É porque eu moro na minha casa, eu cobro 5, 10, beleza. Quando tu começa a consolidar algo, o que remete? Mas tem no shopping, tem lá no outro mercado, tem outro lugar, beleza. Mas quando tu traz algo que tu consegue trazer a comunidade junto contigo, que eles entendam que você não está só fazendo uma barra, você não está só costurando a roupa que ela precisa, mas tu está promovendo algo pro bairro, tu começa a ser visto de outra forma. E é isso que a gente busca, não ser só apenas aquele ateliê que tu leva a roupa para lavar ou para costurar. Mas, poxa, o Fina Costura fez aquele evento que eu adorei. E aí surgiu essa marca, surgiu esse Coqueiros Fashion Day, né? E nosso desejo, o nosso projeto é prospectar aí para em breve fazer o próximo. Já temos uma data em mente, mas vamos aguardar a decisão da diretoria lá, né? Mas nesse a gente já quer fazer um desfile, quero fazer, né, algo diferente, porque eu entendo que se esse deu certo, o outro tem que ser maior ainda. Então eu sempre me cobrei para ser maior, né? Sempre vamos fazer esse para medir a febre, o próximo tem que ser o dobro que esse. Então, e trouxe um impacto muito grande para o comércio, para o local também, né? Não, eu achei extraordinário. Nós também fomos convidados assim de última hora, mas a gente topa tudo, somos também fazedores, conhecemos o Elias e sabemos da seriedade que ele tem com os compromissos, com as coisas que ele se propõe a fazer. E eu vejo um líder nascendo aí, né, Jordânia?
Ele é nato, né? É, que assim, já é dele essa questão da liderança, mas quando a gente diz dentro de um ecossistema, porque querendo ou não, o Mercadão de Coqueiro se tornou um ecossistema. São várias empresas ali. E às vezes as pessoas estão realmente muito envolvidas dentro da própria operação, que elas não conseguem ter essas ideias fora da caixa, assim, né? Vários comércios fecharam ali, Fecha, né? ali em 2 anos que existe, já foi um rodízio muito grande. Uhum. Abre, fecha, Já é um sinal, né, que porque precisa ter isso, essa. porque eu sempre, como a gente está consolidado em Coqueiros, resido ali também, então eu sempre pensei assim, cara, esse é um bairro que tem muito potencial. Muito. Então, Poder aquisitivo alto. desde o Abraão, lá, a casa que eu gerenciei lá, até chegar ali hoje, que é o finalzinho do bairro, eu vejo assim, é um público que eles estão em busca de novidade. Se Uhum. tu manter algo no mesmo sistema, a vida toda acontece, como a gente vê várias casas ali que tu passa assim, poxa, mas como que lugar tão bonito, tão bacana tá vazio? Porque Aham. não tem atração. O povo sai de Coqueiros para consumir em outro lugar. Sim. Vai para o Estreito, vai para o centro, vai para beira-mar. Alimentação nem se fala, que prefere comer às vezes lá em Santo Antônio ou na Lagoa do que Uhum. deixar de consumir ali do lado da sua E própria olha que a casa. comida de Coqueiros é bem melhor Eu do que sou São do Estreito, eu tô sempre Lisboa. fugindo pra Coqueiros, Pra porque no Coqueiros. Estreito não tem nada. Ai, eu acho a comida de Coqueiros extraordinária. A gastronomia nossa ali é muito valiosa e eu acho que realmente também falta um pouquinho dessa união para eles movimentarem um pouco mais. Porque a gente vê assim, o mercado, onde estamos ali, a ideia, né, trazer os eventos. Eu penso que é um lugar lindo, tem assim um potencial gigante, Tem porque estrutura, tem né, estrutura Elias, lá em para cima, suportar. tem a parte de baixo para fazer. Então, temos umas falhas ainda na questão de comércios ali, precisaria ter mais opções, até fica a dica, alguém que precisa alugar, né, Uhum. quer abrir um restaurante ali, eu acho aquilo, que ia bombar. ali Verdade. tem sala disponível. Então eu vejo assim, tem potencial, só que precisa ser explorado da maneira certa, sabe? Uhum. Porque se tu simplesmente, abrir a minha loja lá e ficar esperando com que o público venha até você, Uhum. sem fazer algo para captar, não vai acontecer, porque eu Uhum. entendo que, olhando para o lado da gestão geral, eles estão ganhando aluguel. Sim. Para eles está cômodo. Se entrou cliente na Vai tua ter loja ou não, tu vai ter que receber. Mas se não movimenta aquilo, né? Se a pessoa que tá ali, o comerciante, não tiver satisfeito, ele vai sair. Vai sair. Uhum. E aí, claro, eu vejo que isso foi muito bom, que todos não teve ninguém ali do mercado, as 22 lojas, então não teve ninguém que: "Quando vai ser o próximo? Eu quero ajudar, eu quero estar junto, vamos fazer, já pensamos, vamos fazer na Copa, o que que vamos fazer para a Copa, o que que a gente vai fazer para Dá pra bombar pra a Copa, pra né? Tem a sim. cervejaria. vamos fazer para São João, para julho, para o inverno". Então, a gente tem várias ideias, Uhum. mas, a gente vai com calma, que é aquela questão, né, saber entrar e saber sair. Porque se eu Uhum. conseguir chegar, né, em algo que venha trazer o interesse da administração, sem eu tentar Uhum. impor, porque se eu tentar Sim. impor, ela vai querer usar a autonomia. Não vou fazer. Claro. Agora, se eu mostrar, que eu sempre pensei assim, se eu te mostrar como isso vai te trazer benefício ou como essa visão tua pode te prejudicar, E teu aniversário, Elias? 4 de julho. 4 de julho. Concluiu minhas. minhas... Raciocínio. É porque eu sou de 1 de julho. Então, Ele é manipulador, porque ele não quer impor, ele quer mostrar por que a ideia dele é melhor. entendeu? Então, no momento Aí nós somos erroneamente chamados de manipuladores, mas não é que a gente sabe sentir a pessoa. Na verdade, com elas, né? Entender que o ser humano, cada um deles, defende seus próprios interesses. Eu acho que a gente cresce quando a gente entende Que é que bom pra todo mundo. ninguém está num lugar para realizar o teu sonho, Sim. Jordânia. Isso é o Seria principal, ótimo. por exemplo, como se eu sou empresária e eu tenho vários colaboradores. Não adianta eu querer que ele produza para realizar o meu sonho como Exato. empresário. Não, eu tenho que mostrar para o meu colaborador que a minha empresa pode ser o canal para que ele realize os sonhos dele. Se o sonho dele, sei lá, é fazer uma viagem para Disney, deixa eu te falar. Se você se esforçar aqui, você vai ganhar mais, eu posso te dar um bônus, tananana, você vai para Disney. por exemplo, uma das colaboradoras que voltou ontem, ela passou 10 dias na Itália. Olha Na Itália, foi a Roma, fez toda aquela parte. maravilha. E aí, às vezes a pessoa, mas não dá. Essa era a costureira. Em que história no mundo que a gente conhece as costureiras viajando, né? A gente conhece as costureiras pobrezinhas ali, em casa.
Exato. É muito bom ver as pessoas. Então a gente vê que é possível, né? É possível. Com toda Mas é aquela situação, não é manipular, mas mostrar o que pode acontecer, o que tu pode, aonde tu pode chegar com essa Uhum. ideia. E é isso, eu acho que tem tudo para dar certo. A gente está com projetos grandes aí de executar em breve, né? Então Uhum. seguimos vivendo o É isso propósito. aí. O Elias é um ser político, gente. E olha que quando a gente fala essa palavra política, o povo já leva pro lado ruim. E na verdade, ser um ser político é atender a necessidade de todos. Era o que a gente mais sonhava, né? Que realmente fosse o que acontecesse É. Sim. né, em todos esses. Saber transitar em todas as áreas. Em todas as áreas né? e que buscar soluções que façam bem para a grande maioria. Às vezes não vai ser para 100% das pessoas, mas para a grande maioria. É o que a gente, mas pegando esse detalhe, é o grande problema de hoje, porque muitas situações a pessoa pensa em si, Sim. Uhum. mesmo Aí se o tem meu vizinho do lado, se para mim tá bom o movimento, dane-se do lado, eu não precisava fazer esse movimento, porque graças a Deus a gente tem muito fluxo, eu não precisava atrair mais gente, mas eu quero que todos estejam felizes, porque se Uhum. a galera toda estiver feliz, todos os outros do comércio estiver feliz, a gente vai estar mais ainda, porque é mais gente conhecendo, mais gente Tem uma descobrindo. questão de ambiência também, né, Elias? É muito nítido. Se eu Renata, eu sou uma pessoa feliz e eu estou no meio de mais 5 pessoas felizes, você vai ver que a risada ela corre solta ali. Mas se eu, Renata, sou feliz e eu vou e me insiro num ambiente onde está todo mundo triste, dificilmente eu sozinha vou conseguir contagiar todas aquelas pessoas. Mas eu acho que a ambiência ela muda muito isso, porque se todo mundo tá bem, vendendo bastante, a energia do ambiente ela sobe e automaticamente a gente começa a atrair pessoas que querem estar naquele lugar também. E uma pessoa boa pra tu te relacionar é o dono da academia, que ele é o mesmo pensamento de ti, o Vitor. É, né? O Olha Vitor aí. adora fazer evento, adora fazer lá no parque também. São pessoas que vão se aproximando, por quê? Por conta disso mesmo. Todas elas têm o mesmo pensamento, e aí automaticamente Fortalece. elas vão se chegando pertinho. Por quê? Porque a gente não consegue ficar perto de gente que pensa muito diferente da gente. Porque ou tu chega naquele ambiente, tu tenta de uma forma ou de outra colocar a tua maneira de pensar e mudar, Uhum. ou tu vai acabar que tu vai se tornar igual a eles. Porque tu não tem muito o que fazer. Nossa, Ou tu faz ou tu vai regredir. É igual à noite, né? Eu fiquei essa semana ali, foi na segunda, só avaliando até às 11 horas quantas pessoas entram à noite ali. Cara, assim, ó, entrou umas 6, 7 famílias que chegaram, mas o olhar tá tudo fechado, vamos embora. Uhum. Mas temos 2 casas que funcionam até às 11. Tem o restaurante ali do sushi e tem o outro que é para consumir no local. Uhum. Então, alguma coisa tá falhando aí que não tá trazendo esse público. Uhum. Tomei a liberdade de contratar, todo sábado vai ter música. Não vendo bebida, não vendo comida, vai ser um ateliê de Vai. costura que vai ter música até às 11 horas. Porém, vai chamar público para quem? Para aqueles 2 comércios que estão Exato. ali. Uhum. Já fui comentar com eles, adoraram. Não, essa tua ideia foi maravilhosa, a gente já tinha pensado, mas ninguém tinha contato de ninguém. Uhum. Então a gente É que fica só no pensamento, né? E quando compartilha, as pessoas começam a se ajudar. Daqui a pouco, essas 2 lojas que pensam assim, poxa, o cara lá da costura, ele nem vende comida, nem vende bebida, mas ele tá colocando a música. Por que a gente não se ajuda, então? Vamos dividir esses custos para que fique bom para todo justamente, mundo? na Copa eu apresentei em projetos, né? Que eu falei, cara, se a gente for alugar um painel de LED para colocar aqui, a gente vai pagar o valor diário no mínimo R$ 1.800 por dia para a gente alugar. Vamos colocar 20 dias, quanto que vai dar? Vamos rachar esse dinheiro e vamos comprar. Vamos comprar porque a gente tem aqui. Se um dia 2, 3 lojistas se juntar e comprar, amanhã o que a gente faz? Eu tenho um amigo que tem empresa de som, a gente bota na mão dele para ele alugar, rachamos o lucro em 3 e tá tudo certo. Tá todo mundo, não tem, mas quanto que deu mais? Não, paga a despesa da gasolina, da montagem, divide o valor e deu. O painel tá ali. Tem um outro evento final do ano, vamos colocar o painel, não precisa alugar. Então, já surgiu a ideia que, não, vamos entrar, a peixaria vai entrar, o sushi quer entrar. Legal. Então, assim, são coisas que outras pessoas não vê dessa forma. Eu já vejo oportunidade. Então, Onde a pessoa vê custo, né? Tu vê Exato. um benefício para todo mundo.
Gente, eu sempre digo, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços e sempre vai ser assim. Uns vai só olhar para o E problema, outros normalmente sempre quem só vão começa enxergar reclamar que dentro. não fala, faz nada, né? Geralmente é. E Jordânia, agora para a gente ir caminhando para o final, né? Falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Você falou que hoje você trabalha como consultora de imagem. Eu queria saber como que funciona esse trabalho e outra coisa, como que a galera faz para chegar até você, né? Eu sei que tem as redes sociais, mas deve existir algum outro canal ali de atendimento em que você descobre realmente as suas clientes, né? Que são pessoas que querem mudar esse estilo de. Então, não era para eu ir para consultoria, né? Eu Uhum, tinha esse sonho de ser influenciadora, mas eu não sabia como chegar. Comecei a fazer os conteúdos ali de costura, foram viralizando, e eu pensei, pô, já tô aqui com 35 mil seguidores muito rápido. Tipo, em um mês eu já tinha isso lá no TikTok, que é uma rede muito diferente do Instagram. Eu uhum, falei, tá, mas eu vejo aqui gente com 1 milhão e que não faz um centavo. Não é isso que eu quero. Eu quero dinheiro, né? uhum, Aí eu falei, vou agora ter que ir lá para o Instagram. Aí comecei a fazer um conteúdo um pouco mais profissional na área de consultoria de imagem, mas assim, na minha cabeça, a consultoria de imagem, eu pensava assim, eu acho que hoje o público que é mais carente é o público plus size. Ali eu uhum, ainda não tinha viralizado, eu não sabia. Então, um conselho até que eu dou para quem quer começar na rede social é que muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito fechada, né? uhum, O Elias começou no restaurante, né, hoje ele está no ateliê, então você tem que começar. É uhum. começando, é vendo, a vida vai acontecendo no agir, né, então eu comecei a criar esse conteúdo de consultoria de imagem, e eu pensei: "Vou focar no plus size", que era uma coisa que eu não dominava nem nada, mas eu achava assim: "Ah, essas pessoas não acham roupa para comprar, vai ser um público mais carente, porque o resto tem 1000 consultoras de imagem". Daí, mas não foi, fui fazendo para empreendedora, porque eu pensava: "Ai, gente, a pessoa", e quando você foca no dinheiro, você fica assim: "Ai, eu tenho que focar para aquela pessoa específica que quer o meu trabalho". Então eu falei: "A pessoa que está querendo melhorar a imagem dela para ganhar mais dinheiro, ela está mais disposta a pagar do que uma pessoa que nem sabe que ela precisa do meu trabalho". Uhum. E aí eu fazia muito conteúdo de como se vestir para o trabalho, mas isso não era a minha realidade. Eu trabalhava em casa, eu já não ia para escritório, então às vezes eu tinha que usar uma roupa que nem era a roupa que eu queria, porque eu tinha que estar alinhada com o que eu falava, porque na internet você tem que ser muito coerente, né? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Quando eu comecei a gravar muitos vídeos, multiplicação de looks e tal. E aí, as trends, elas têm um poder de viralização, principalmente quando você pega ela no começo, né? Agora a gente tá daquela, será que fulano é tal coisa que tá Uhum. todo mundo com vontade de dar um tapa quando começa, será? É verdade. E aí, tava rolando uma trend que era assim, eu sou tal coisa e é claro que isso e aquilo. E eu Aham. detesto repetir coisas. Eu acho, nossa, toda vez que eu criar um conteúdo, eu fico lendo e relendo para mudando as palavras, porque eu acho muito chato a sonoridade. Uhum. E aí, esse era só isso, é claro que eu isso. Aí eu peguei e falei assim, cara, tem uma eu estava numa semana que eu precisava de uma roupa, a roupa estava larga, que irritação, você vai mandar ajustar, demorava assim. Aí eu nem era com o Elias, então o Elias não tem culpa ali não. Aí eu falei assim: "Ah, eu quero fazer um vídeo falando sobre os meus problemas". Aham. E a internet ela é muito sobre um problema que você tem, que você superou. Uhum. Então eu nunca imaginei ali, não, na verdade minto, eu tinha feito um vídeo ajustando uma calça com elástico. Esses enjambres fizeram muita gente crescer. É dica de alfinete, é dica de não sei o quê, é dica de laço, umas coisas horrorosas que ninguém usa no dia a dia. E Aham. eu falava assim: "Gente, quem eu queria ver uma blogueira usando essa camisa do jeito que ela ensinou, fazendo uma saia com uma camisa". Aí, eu falei: "Vou fazer essa dica do ajuste, do cos". Esse vídeo eu já tinha postado há 6 meses, ele tinha batido 300 mil no TikTok e ele, com 6 mil no Instagram, ele me bloqueou. Ele falou: "Ai, contém muita mostra de pele", mostrava 2 dedos da minha cintura. Aí eu tentei, mandei mensagem para o Instagram, né, não adianta nada, tá, gente. Se o Aham. negócio deu ruim, você A exclui o mulher vídeo. mostra a bunda, não dá nada, né? Só que Aham. no OnlyFans tá tudo Ah, certo, só uma calça, tu é banido. Aí, né, em dezembro eu fiz o meu mural dos sonhos e eu estava ali com 6, 7 mil seguidores. Eu falei: "Esse ano eu vou bater meus 10 mil".
fiz o meu painel, coloquei lá 10.000, eu tinha feito até os cálculos de tráfego pago que eu precisava se eu fosse fazer por tráfego. Aham. Aí eu falei: "Não, vai no orgânico mesmo". Aí eu coloquei na minha cabeça, eu estava 2 anos patinando, brincando de internet, um dia postava, 3 dias não postava, eu postava quando sobrava tempo. Falei: "Não, minha filha, agora senta aqui". Aí eu coloquei uma meta pra mim. Se eu trabalho, né, o Elias trabalha na fina costura, ele tem que abrir e fechar todo santo dia, né, então Aham. todo santo dia eu tenho que abrir postando um vídeo. Até meia-noite, até 11h59 eu tenho que postar. Postei 2 meses. Teve um dia que a minha enxaqueca estava para me matar. Falei: "Vou postar um vídeo antigo". Postei o bendito vídeo que foi bloqueado. Este vídeo viralizou. Ele em 2 dias já estava com 100.000 e de repente ele foi crescendo, 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 e ele não me trouxe, assim, absurdamente seguidores, ele trouxe muitas visualizações, isso é muito comum também. Uhum. E aí uma amiga minha que já cria conteúdo falou: "Olha, tu viu que o vídeo viralizou, era um ajuste, quem ajusta a roupa é gente magra. Por que que você não faz conteúdo de dica pra magrinha?" Aí eu olhei pra ela e pensei assim: "Ela tá doida da cabeça, né". Gente, o que mais tem é gente magra na internet. Aham. Você acha que pessoas magras precisam de ajuda? Não precisam, são as pessoas gordas que não tem ninguém falando delas, né, a gente sempre olha muito para o outro, né. Aham. E aí eu pensei assim: "Todas as blogueiras aí são extremamente magras, não precisa". Mas eu fiquei com aquilo na cuca. Aí teve essa trend, eu falei: "Eu vou fazer esse vídeo". Aí eu fui pensando como que eu poderia sempre chocar, como que o vídeo ia chocar. Aí o Uhum. primeiro choque, eu abrindo a calça, mostrando que eu tô com uma calça por baixo da outra. E eu falo: "Eu sou magra", é claro que eu uso uma calça por baixo pra parecer que a minha perna é grossa. Aí no outro, eu sou magra. E é óbvio que toda roupa fica linda no meu corpo. Aí eu mostro uma roupa que fica horrorosa. Aí eu falo assim: "Só que não, virei um pirulito de coração". Aí na segunda, eu sou magra, é claro que eu encontro todas as roupas para o meu corpo. Aí mostro cheia de alfinete atrás, mas eu tenho que ajustar todas essas roupas. Aí no final nessa época eu estava com uma mentora de consultoria de imagem, e ela falou assim: "Não, esse final você vai falar assim: você, independente do corpo que você tiver, me segue que eu te ensino a valorizar o teu corpo". Falei: "Não, eu tô falando, eu sou magra, sou magra, sou magra, eu tenho que falar. E se você é magra, me segue que eu te ensino a valorizar". E assim eu fiz. E aí o vídeo, pá, 1.000.000, 2.000.000, eu saí do 7 para o 70 em um mês. Uau. Porque eu já tinha muito conteúdo ali, eu já fazia muita coisa, Uhum. e essa pessoa magrela chegou e ela falou, foi vendo looks, 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 gostou, se identificou, e aí eu foquei só em postar vídeo para essa turma, que assim, depois eu vi que já tinha uma menina que também fazia um conteúdo, mas o dela é uma coisa mais experiência dela, né? O estilo dela. E eu fui trazendo um pouco mais da consultoria de imagem, mostrando como que você equilibra um formato, outra coisa. E aí a consultoria de imagem, ela nasceu quando eu estava antes disso, antes de viralizar, eu já criando conteúdo, e eu queria acrescentar para as minhas seguidoras, eu queria trazer um conteúdo mais profissional. Daí eu fui fazer o curso no Senac e eu gostei bastante. Eu falei: "Cara, eu acho que isso aí é uma coisa que eu vou gostar, entrar no armário das pessoas, dar pitaco na roupa delas. Pô, eu já faço isso de graça com as minhas amigas". E aí, assim, hoje não é 100% o meu foco em consultoria. Hoje meu foco ele Uhum. é muito mais nas publicidades, porque Uhum. acaba sendo uma coisa muito rápida, a marca me entrega o que ela precisa, eu faço o Sim. conteúdo e a consultoria eu fico 2 meses, aí eu dependo muito da pessoa, a pessoa tem que estar muito Hum. entregue naquilo. Sim. E às vezes a pessoa no começo eu patinava muito, porque a pessoa vinha com o dinheiro do meu trabalho, mas aí Uhum. ela não tinha o dinheiro para comprar as peças. Sim. Porque assim, seria um mundo muito perfeito se eu conseguisse entrar em qualquer armário da pessoa e fazer um milagre com o que ela tem, mas Trocar tudo. normalmente o que ela tem Uhum. é uma mistureba, né. O Sim. Elias tem vários casos, assim, né, que ele sabe que as pessoas levam muitas roupas e às vezes aquela pessoa tem uma compulsão, que eu tive também. Uhum. Então quando você é muito viciado em comprar, 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 você compra muita coisa diferentona. Uhum. E o teu armário, ele não tem o básico para unir aquelas peças, então você tem que comprar alguma coisa, você vai ter que comprar. Aí hoje eu faço a consultoria, as pessoas ali tem o link, né, já vai direto para o meu WhatsApp, Uhum. e é muito legal, porque assim, hoje eu tenho clientes, eu não preciso fazer esse trabalho presencial,
Eu tô com 2 clientes nesse momento, que uma é do Mato Grosso, uma é dos Estados Unidos, e aí a gente faz esse trabalho todo e, assim, o mais legal, eu tô com uma agora que ela é terapeuta. Uhum. E ela nunca olhou para esse lado da vida dela, assim, ela é uma pessoa muito realizada, tem uma família linda, mas ela quer ter essa imagem melhor, e lá nos Estados Unidos é um lugar onde ninguém está preocupado com aparência. Sim. Então, ela manda as fotos para mim, eu falo: "E aí, recebeu elogio?". "Nossa, eu recebi um monte de elogio". Eu falo: "Ai, que legal, né". Assim, pelo visto está sendo uma experiência agradável, ela me dá os relatos dela que está Uhum. sendo muito bacana. E a minha sócia mora nos Estados Unidos, né, minha parceira aqui no Estúdio Legal. Prospere, e ela diz que tem uma enorme dificuldade de encontrar roupas bonitas nos Estados Unidos, porque lá tem muitas roupas de alta qualidade, É só roupa da Britney Spears, a calça lá debaixo da cintura. e você não consegue encontrar. E aí Estados Unidos é tênis e bolsa. e aí ela falou pra mim que ela tem que Maquiagem. comprar roupa do Brasil pra ela conseguir usar uma A roupa minha amiga compra quase bonita. tudo da Shein, Imagina, olha isso. morando lá. Aham. E quando eu fui pra lá, eu falei: "Amiga, me vê as lojas aí legais pra eu já ir olhar no site, pra eu já comprar, mandar pra tua casa". Gente, o outlet nos Estados Unidos é uma tristeza, então por isso que, assim, hoje a Europa tá muito forte, porque comprar na Europa é Aham. muito legal. Sim. A Zara lá é super barata, se tu vai no saldo, você fica igual pinto no lixo, você encontra coisa de 5 euros, vestido, blazer, tudo. Agora nos Estados Unidos é bolsa, maquiagem, roupa mesmo é o básico, é calça É mais jeans. ginástica, né? A galera investe muito em esse tipo de. E é engraçado, né? O país mais gordo do mundo. Chega a ser contraditório. Fast food, né, tá também. Mas você falou uma coisa bem interessante. Você explodiu quando você se tornou coerente. E Começou a falar da dor que da você dor sentia e que você exato, tinha superado, de certa forma. Então, eu até anotei aqui, né, que a internet é muito sobre um problema que você tem e superou. isso. Então, se Porque as você. pessoas que estão passando por aquilo, elas veem uma esperança em você. Uhum. E aí, então, se você, sem ser influencer digital, né, tá trabalhando para isso, primeiro, seja coerente com a sua realidade. Eu já vi outros influencers falando sobre isso. Um dia eu vi uma entrevista do Carlinhos Maia e ele falando que ele estava na luta, na luta, na luta para crescer na internet, mas ele queria mostrar uma vida que não era a vida verdadeira que ele vivia. Ele queria mostrar a parte glamurosa da vida dele. Mas o ordinário era uma casa simples, com uma pessoa simples. A mãe dele, né, como dizer, ele sempre falou errado, não sabe nem escrever direito. Mas o dia que ele mostrou o vídeo na casa dele, com a mãezinha dele, bum, explodiu e o cara virou o Carlinhos Maia. Né? Então, às vezes, o que a gente quer com a influência é talvez criar uma imagem na cabeça das pessoas que ainda não é a real. E o que você Que precisa você gostaria de ser. E talvez você, quando chegar lá, você vai ver que nem é aquilo que você queria ser de verdade, mas você está sendo também influenciado por outros influenciadores. Isso está acabando, viu, gente? Influenciadores de mentira estão caindo todos os dias. Eles até têm um número lá, mas não tem mais engajamento. Você entra. Ninguém aguenta mais, né? Acordou, é a foto lendo a Bíblia, fazendo lá não sei o quê, e aí depois é o. Como é que é aqueles. A bebida, o super coffee. Aí depois treinou, aí depois é uma vida muito. Parece que todo mundo copiando, né? E não é a realidade. E como se fosse possível viver aquela vida regradinha. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês, ontem eu trabalhei até 2 horas da manhã, hoje eu acordei atrasado, perdi o horário. Então, assim, que rotina que você consegue? Vez ou outra, não era algo que a gente gostava de fazer, tá? Mas hoje em dia a gente compartilha quando a gente faz o nosso momento de reflexão, estudo da palavra, mas eu explico por quê também, porque... Mas as pessoas querem ver você falando e explicando, as pessoas não querem ver uma foto, porque uma foto qualquer pessoa pode tirar e falar que fez, né? Ontem eu estava vendo uma análise de um rapaz falando o que ele... Eu era uma pessoa que eu não gostava muito de aparecer na minha intimidade, falar as coisas que eu tô fazendo, me aparecer feia também não gosto, porque eu falo de consultoria demais, estou aqui toda maltradinha. Mas um rapaz estava falando ontem e aquilo fez muito sentido. As marcas, elas levam 15 segundos para fazer uma análise se você é um perfil para fechar ou não. E aí, o que elas olham? Se tem stories ativo, se é você falando, se não é só uma foto, se não é só, né? Porque foto, eu posso pedir para uma amiga minha lá dos Estados Unidos mandar para mim, eu posso... Espalhar em crescimento, pode criar uma foto As e... pessoas querem ver você falando. Então, se você fala da palavra de Deus, você falando, isso vai me gerar interesse. Agora, uma foto de você lendo a Bíblia, eu nem sei se você leu, se você tá só querendo parecer ser uma coisa que você não é.
Olha só. Gente, dica da influenciadora, hein? Guarda que isso vale, isso vale muito. E ela tá contando aquilo que ela foi aprendendo, né, com o processo. E, Elisa, a gente já ouviu falar aí que, claro, né, depende bastante ali da administração do Mercadão, mas os planos é repetir o Coqueiros Fashion Day. Então, a gente está né, já com o projeto pronto Uhum, para executar já no dia 9, né? 9 de uhum, maio, a ideia é fazer agora, já no próximo mês, que a gente já pega o gancho ali do Dia das Mães uhum. e torcer para que dê tudo certo, né? E, gente, agora vamos falar sobre Dia das Mães? E aí eu vou levantar uma polêmica gigante aqui, hein? Você que é casada, principalmente é para você essa mensagem aqui. Um dia eu conversando com uma amiga minha que tinha uma floricultura e eu perguntei para ela quais eram as datas que bombavam. E as datas que bombam para uma floricultura, Dia da Mulher e Dia dos Namorados. E eu falei, mas Dia das Mães, não? E aí a dona da floricultura me disse o seguinte: infelizmente não, Renata. Por quê? Porque homem, ele valoriza o presente e ele não se importa com o preço, mas mulher é mão de vaca. Ela acha que ela tem que receber o melhor, mas a sogra não. A sogra pode ser a florzinha do supermercado. Cara, a hora que eu ouvi isso dela, eu olhei e pensei, que noras que nós estamos sendo. E aí eu me coloquei nesse lugar, porque eu comecei a avaliar o quanto que eu dou pitaco no presente que o meu marido dá pra mãe dele. Mas normalmente o pitaco que tu dá é melhorando do que a ideia que ele teve, não? Às vezes sim, mas às vezes não, porque é isso que ela falou. Quando é para esposa receber, ela quer um buquê de rosas da floricultura, ela quer ser valorizada, ela quer ganhar o melhor. Mas quando é para o marido dela presentear a mãe dele, ela não vê valor nisso. E às vezes a ideia é a florzinha do supermercado. Se parar para pensar que a maioria dos presentes para as mães, às vezes são plantas, ou são panelas, ou são. Mas nunca é algo para Eu nunca gosto. A porque maioria, o gosta. que vem para nós é um fluxo muito grande na próxima semana, após ali o Dia das Mães, porque eu ganhei 2, 3 blusas, eu ganhei, meu filho me disse que eu sei que ficou grande, mas eu vou ajustar. Então, E se eu não der, não compra. Olha só. E aí agora fica aqui, né, um incentivo para você poder, quando você for escolher um presente para sua mãe, e aí agora eu tô falando para as noras, né, para as esposas que permitam que os seus maridos presenteiem as mães. É uma vez só no ano, gente. E assim, você só tem ele, esse serzinho de luz aí, maravilhoso, porque ela um dia. Então, assim, entenda que você permitir que o seu esposo valorize a mãe não tá desvalorizando você. E ela não tá tomando um espaço que é seu. Ela vai continuar sendo mãe. Mas eu acho que se a gente não honra os nossos pais enquanto eles estão aqui, depois fica só o remorso. E ainda fica também a tarefa de casa para tu, que tá, né, educando o homem. Com Tem que mostrar- certeza. tem que mostrar para ele como tratar a mãe bem e a mulher. E a mulher. então você Que dá um é exemplo, pior. né? Ali já vai mudando até a cultura. Se tem filhos, já Uhum. vai mostrar o que vem pela frente, É né? que eu acho que é muito a experiência do que você viu o seu pai fazendo com a tua mãe, né? Uhum. Essa coisa do. É engraçado, as pessoas, todo mundo sempre tem problema com sogra. Eu sempre fui a pessoa que, né? Que eu sei manipular, eu sei agradar. Sabe lidar, né? É porque assim, ó, quando você pensa, as pessoas querem. Você tá entrando num relacionamento, elas querem ser amiga do amigo. Não, a amizade você troca o tempo todo, a família, o pai e a mãe é para sempre. Então, Uhum. eu sempre priorizei muito agradar a família. E eu acho que por isso, assim, eu sempre tive relacionamentos maravilhosos com os pais, né? Sempre me trataram muito bem, sempre fui uma filha mesmo. Uhum. E esse é um conselho que eu dou, sabe? Conquiste a tua Eu tenho sogra. 2 filhos, né? Então eu já sei que eu vou ser sogra. Eu não tenho sogra de 2 mulheres, Sim. enfim. Eu sei que não vai ser na minha casa que elas vão ganhar neném. Eu já sei, porque Depende, geralmente hoje é em assim. dia, as coisas estão É verdade que estão. E depende também muito de mim. Eu já tenho Da tido família essa também, mentalidade conectar com ela, com eles, né? mas a maioria das vezes não é, né? Quando eu ganhei os meus filhos, quem cuidou foi a minha mãe. A minha sogra, ela vinha para visitar, mas ela rapidinho ia embora, né? Acredito que, eu não sei como que foi com a Elisa, apesar da Suzana não ter esse núcleo familiar. Não, mas É. a gente sempre foi bem sozinho. Foi Uhum. nós e tal, até porque tanto a família dela quanto a nossa mora muito longe, né? Então a gente acabou que não se conectou muito
E quando a mãe vem também, assim, pouquinhos dias, porque ela mesma se incomoda. Tipo, aquela coisa, Uhum. não, mas eu não quero ficar aqui dando trabalho, aquela coisa toda, e acaba que se afasta, né? Mas a gente entrou nesse assunto pra te lembrar que a tua mãe é importante e que o Dia das Mães tá chegando, então que você precisa pensar que não dá pra ficar dando presente pra casa da tua mãe. Não, eu sei que a tua mãe adora cozinhar pra você. Ela sempre vai te recepcionar com um bolinho quentinho, com uma mesa farta, mas todas as vezes que você compra um jogo de panela pra ela, De copo. um jogo de copo, um jogo de taça, que seja o que for, é pra casa dela. E tá tudo certo você presentear a casa dela, porque você é bem servido lá. Mas a sua mãe é um indivíduo que merece ser cuidada, que merece ganhar uma maquiagem, um perfume, se sentir bonita, uma roupa bonita, né? Mesmo que ela tenha que fazer os ajustes depois, uma consultoria de imagem. E às vezes tem umas mães aí que realmente precisam disso, porque ainda estão ativas no mercado de trabalho, Até mesmo, precisam melhorar os seus posicionamentos, Sim. e uma consultoria de imagem ajudaria muito nisso. e até mesmo a gente vê às vezes que tem muitos filhos que até ficam aquela vergonha, não vou levar minha mãe em tal lugar porque ela não se veste bem. Porque de repente não vou convidar para ir na casa da família da minha esposa porque ela não se veste adequadamente. Tá aqui, agora Resolvido o uma coisa problema, né? imagem, resolve. E é claro que é tudo uma mudança de mentalidade, né, Jordânia? Porque mudar o jeito de se vestir, eu acho que tem muito mais a ver com a nossa mentalidade do que com aquilo, com as dicas que você vai trazer. Eu vejo muita escassez. As pessoas querem guardar roupa boa para situações, né, especiais, sendo que o ordinário, né, o dia a dia, é o que importa, né? Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Ai, gente, essa minha vida de guardar roupa boa pro dia de sair acabou quando eu decidi trabalhar aqui, ó. De Brinquedas, inclusive, tô precisando de um patrocinador. Porque não tem roupa suficiente, né? Eu tô sempre repetindo roupa, porque eu gravo todo dia. Mas o bode E tem 2, sei lá, 3, pra brincar 4. aqui, ó. Bastante. E agora estou aprendendo acessórios, porque Ai, eu era uma mulher pelada, tá? Eu não gostava de pulseira, brinco. Eu achava que isso era vaidade desnecessária. Até entender que isso é economia inteligente. E você tá muito aqui na câmera, né? O brincão, ele é importante. Tudo que chama atenção aqui pro teu rosto. Olha, já vou ganhar uma consultoria de imagem aqui no podcast. Demais. Nem precisa, tava... Gente, o nosso bate-papo tá muito incrível, mas a gente também tem que encerrar, porque senão vai ficar grande demais esse podcast. A galera vai se cansar, vai ter que dividir em 2, 3 vezes, porque eu sei que você assiste até o final, tá? Eu sei que você tem que dividir às vezes, mas eu sei que você também assiste até o final. Mas eu queria agradecer demais vocês por essa manhã incrível de bate-papo. A gente que agradece, né? Eu, de coração mesmo agradeço o convite. É muito Parece bom. que a gente tá numa mesinha de café, né? É muito bom a gente trocar experiências, conhecer um pouquinho da história de cada um, porque a gente sabe que objetivos todos nós temos, né? Mas saber, assim, um pouquinho da história de cada pessoa, isso nos incentiva e também nos dá norte para onde a gente quer chegar. Porque às vezes eu pego um nicho da experiência dela para usar onde eu quero chegar. De repente, algo que eu libero aqui, uma palavra, também vai servir para a vida dela. E assim para quem está nos assistindo. Porque o que hoje eu mais o que eu mais vejo da Jordânia, assim, que eu mais estou tentando aprender com ela é a parte da internet. Porque, cara, eu sempre penso que eu tenho que falar que perfeito, que eu tenho que ficar. Se o meu gesto vai dar certo, se minha sobrancelha tá certo, se o cabelo tá bom. E acabo não fazendo o básico, que é postar, porque daí eu posto e eu olho o vídeo, não ficou bom, não vou postar. E tu imagina quantas pessoas que trabalham com costura e olham pra você e falam, nossa, como eu queria ter a coragem dele. Olha, ele tá sempre aparecendo ali. E quando um pouquinho de tempo que a gente postou, as pessoas mandavam assim, que legal o vídeo. Eu falei, cara, mas ficou muito ruim. E o Elias, ele é ele fala igual um radialista, né? Ele tem uma dicção maravilhosa. Com certeza, e a voz dele é muito boa de ouvir, né? Então, se ele realmente começar a criar conteúdos, vai ser fácil de enquadrar. Por quê? Porque não é aquela pessoa cansativa. E é isso que eu tô sugando dela ali, né? Como fazer, como se comportar diante das câmeras, porque o início não é fácil, né? Eu vejo que é aquilo, né? Cada um tem as suas limitações. E a minha limitação hoje, se for para falar numa multidão, eu falo. Se tiver que falar em público, eu falo. Se tiver que ir lá apresentar, eu faço. Mas eu não consigo na frente do celular. Parece que não fica bom. Não, mas é fazendo que vai ficar bom. Gente, nós falamos sobre algumas chaves muito importantes aqui, que eu vou repetir para vocês, porque eu acho que no meio do bate-papo às vezes se perde, mas são chaves que podem virar o jogo do teu negócio. Acho que um dos primeiros deles que a gente falou lá no início do podcast foi a Jordânia comentando, né, e falando
sobre o quanto nós, mulheres, crescemos debaixo da necessidade de aprovação alheia. Livre-se dela. O dia que você se livrar dela, você vai ver que você vai percorrer muitos mais quilômetros para perto do teu sonho, para realizar aquilo que você deseja. Porque no fim, as pessoas não estão nem aí para nós. Sabia disso? Elas não estão nem aí para nós. Elas só querem viver a vida delas. Se você puder contribuir no seu dia a dia, contribua, mas não se importe com o que elas vão pensar de você, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Depois, ela falou um pouquinho que o que travava ela no início era a falta de repertório. Mas isso é um grande engano, porque ninguém sabe tudo que não pode aprender alguma coisa e ninguém sabe nada que não pode ensinar alguma coisa. Então você pode ensinar algo. Pesquisa aí, ó, dá uma vasculhadinha na sua vida, em tudo que você já viveu, que você vai observar que você tem sim repertório. Você só precisa encontrar a coerência. E aí vem uma outra frase que a Jordânia citou aqui, que na internet você precisa ser coerente. E depois ela ainda citou que a internet funciona com problemas que você tem que você já superou. Será que você já não passou por uma situação aí que você superou e que você pode compartilhar e ajudar pessoas? Então, analisa tudo o que a gente disse aqui, porque são chaves poderosíssimas. Depois a gente veio para a participação do Elias. E o Elias compartilhou com a gente toda a trajetória profissional dele, lá dos 13 anos de idade, quando ele começou a trabalhar num restaurante. Ele disse que ali ele entendeu que se ele fosse cordial, se ele atendesse as pessoas bem, que se ele soubesse lidar com as pessoas e a importância de chamar as pessoas pelo nome. Não tem como eu não voltar a trazer esse assunto aqui, porque foi uma chave poderosíssima que muita gente nos dias atuais ainda não utiliza essa chave. Então, trate as pessoas pelo nome. Se você tem dificuldade, busque ferramentas. Eu tinha essa dificuldade, gente. Eu precisei fazer um treinamento, inclusive vou fazer um merchan aqui. Não estou recebendo nada por isso, mas eu acho que é uma escola que vale muito a pena você conhecer, que é a Supera. Ela é a academia para o cérebro. Lá eu fiz um treinamento muito breve, que durou ali 2 meses, e ali eu descobri ferramentas que me ajudavam a decorar o nome das pessoas e nunca mais eu esqueci. Então, se você precisa de ajuda, procure ajuda, mas resolva isso, trate as pessoas pelo nome. Depois, ele falou sobre as bagagens que ele aprendeu que naquele momento parecia que não fazia sentido, mas que aqui na frente fez todo sentido para que o negócio dele tomasse outro rumo. Então não desvalorize as suas experiências. Todas elas são necessárias para o teu futuro. Então, às vezes, você está passando por um momento tão difícil, está fazendo algo que você não gosta de fazer. E tá tudo certo, tá? Nós somos adultos e quem faz só o que gosta é criança. Adulto vai fazer o que gosta e o que não gosta também. Mas faça com todo o teu amor e carinho, porque lá na frente você vai ver que aquilo que você aprendeu era extremamente necessário para você dar um passo adiante e crescer no teu negócio, na vida e em tudo mais. Depois ele falou sobre exemplos positivos, que ele não teve um pai empreendedor, uma mãe empreendedora, mas ele aprendeu a empreender observando outros exemplos que foram líderes que passou pela vida dele no percurso. Então ele aprendeu com essas pessoas. Aprenda com as pessoas que estão do seu lado. Tem gente que te ensina a não ser como ela. Você olha e fala assim: eu não quero ser como essa pessoa, mas ela já está te ensinando. Exatamente. Já pega aquilo que não serve para você para que você possa usar na sua vida. Depois, gente, a gente falou sobre a importância de aprender a entrar e sair nos ambientes. Isso, assim, ó, foi uma chave poderosíssima. Acho que o nosso podcast valeu só por conta disso, assim. Você tem o poder de abrir e fechar uma porta só pelo jeito que você fala com as pessoas. É algo que eu sempre gosto de lembrar quando eu vou fazer uma entrevista com alguém, vou entrevistar alguém que vai contribuir na empresa, eu sempre falo assim, olho o currículo e sempre falo que as pessoas são contratadas pelo seu currículo e são dispensadas pelas suas atitudes. Porque às vezes tu olha o currículo da pessoa, cara, é um currículo incrível. Aí tu pensa, por que uma pessoa tão incrível às vezes está fora do mercado? Aí tu começa, não, mas eu vou dar um voto de confiança, entende o contexto dela. Mas aí daqui um pouco tu vai entender, poxa, a pessoa não sabe se comportar em equipe. Poxa, ela não sabe entender os seus limites. Então, isso é muito importante. Eu sei que cada um tem a sua forma, isso cada um vai desenvolver, mas fazer a leitura do ambiente e a leitura corporal de cada um, claro que às vezes tu não vai adquirir isso em 1 mês, 2, mas se tu sim botar a tua mente para trabalhar, para tentar entender o que aquela pessoa está tentando transmitir, se ela já chegou chateada, se ela já chegou com raiva, se tu já olhou no olhar, se ela já falou de forma meio que grosseira, tu já vai eliminando, já vai fazendo o checklist. Não, vou agir dessa forma.
E aí tu vai se conectando, entendendo a demanda de cada um. Então, a dica que fica é essa, né, tentar fazer sempre o máximo para entender aonde você está. E eu acho que com essa fala do Elias, a última chave poderosa que a gente deixa aqui para vocês é que no fim é tudo sobre pessoas. Você pode entender tudo sobre o seu negócio, mas se você não entender de gente, o seu negócio não vai para frente e você vai se ver num lugar sem saída. Então aprenda a lidar com pessoas, porque o dia que você entender como lidar com as pessoas, você vai encontrar aonde você pode servi-las através de um serviço como é o da Fina Costura, através da consultoria de imagem, né, que é o que a Jordânia faz, e é claro, né, até para fazer publicidade você tem que entender de gente, não adianta você ir lá no teu público, que são as magrinhas, e aí fazer, sei lá, a publicidade de uma loja plus size, tem que entender de gente para você saber do que você vai falar, por quê? Porque tem que ser coerente, tem que fazer sentido, né. Gente, eu acho que foi muito bom esse podcast, né. Top. É isso, muito obrigada a vocês. Você que ficou até o final, Deus abençoe infinitamente a sua vida. Compartilhe esse podcast com aqueles seus amigos que querem crescer empresarialmente e querem atingir níveis ainda maiores. E comenta aqui embaixo o que você achou desse bate-papo. E ó, eu acredito que vai rolar o nosso evento no dia 9 de maio. Então, a gente também te espera lá. Vamos profetizar aqui agora, porque vai acontecer, né? Vamos nos movimentar para isso e até o nosso próximo Empreendecast.